No horário de Brasília, 9h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você que está na Paraíba e acompanha a programação pela CBN João Pessoa, fica agora com as notícias da sua cidade. Até mais! Esta última meia hora do Jornal da CBN teve o oferecimento de Allianz Greenhouse, casas prontas em contato com a vida. Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A Sombras está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjiquinha e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah, vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A Sombras está na mesa, com sabor e qualidade. Sombras. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h06. CBN João Pessoa. Apresentação: Caio Ismael. Olá, muito bom dia para você. São 9h06. Hoje é sexta-feira, já chegamos ao fim da semana, dia 19 de dezembro de 2025, mês voando. Próxima semana, já a semana do Natal, na outra, Ano Novo e assim já começando 2026. E aí, você já tá no clima desse fim de ano? Como é que estão as coisas por aí? Tudo certo? 981324088 é o nosso WhatsApp para você participar, mandar mensagem, ficar comigo nesse fim de ano, nesse fim da semana. E claro, por aqui você já sabe, você fica muito bem informado pelas ondas do rádio na 101.7 FM, também na nossa transmissão em vídeo pelo canal CBN Paraíba no YouTube. É muito simples de você nos assistir também, ver os bastidores aqui do rádio e participando comigo até a hora do almoço, com muita informação e análise dos fatos que acontecem na nossa Paraíba. E claro que a gente vai falar sobre nova eleição em Cabedelo. Já tem data para isso acontecer, também tem informações novas sobre todo esse processo de afastamento do prefeito André Coutinho. João Paulo Medeiros, um ótimo dia para você. Oi, Caio, bom dia para você, uma ótima sexta-feira para todos os nossos ouvintes. E isso, vamos trazer na coluna os detalhes desse calendário para as eleições suplementares em Cabedelo, Caio. Mas vamos também falar sobre a lei do gabarito, ou melhor, sobre uma medida provisória que foi publicada ontem pelo prefeito Cícero Lucena, que busca resolver o impasse que foi criado a partir daquele julgamento do Tribunal de Justiça aqui da Paraíba, que declarou inconstitucional toda a lei de uso e ocupação do solo aqui na capital. Daqui a pouco na coluna a gente explica os pormenores, os detalhes desse impasse e o que essa medida provisória representa. Tá aí, vamos falar sobre isso, sobre outras notícias, outras informações, bastidores da política, tudo por aqui até o meio-dia, sempre te atualizando em tempo real. 9h08, fim de ano chegou, movimentação na rodoviária, terminal rodoviária aqui de João Pessoa tá bombando, podemos dizer assim. Nossa equipe foi para lá para saber quais são os principais destinos nesse fim de ano. Já tem gente indo visitar a família no Natal ou para o Natal. Tem gente também chegando aqui, nossa equipe está acompanhando essa movimentação. Mas infelizmente nem tudo, são boas notícias. A gente vai trazer também o caso de duas mulheres que discutiram em uma festa de fim de ano em uma creche em Campina Grande. Uma delas foi esfaqueada pela outra. A gente vai trazer os detalhes desse caso já já. Já está valendo aqui na Paraíba uma nova lei que garante mais segurança para crianças em carros alugados. A partir de agora, as locadoras são obrigadas a oferecer, de graça, cadeirinhas e assentos elevados para transporte infantil.
9h09, sexta-feira é dia da gente relaxar também com o nosso Causo Semanal. Olá pessoal, aqui GC Quirino e na nossa coluna Enxerida no Contexto de hoje eu vou requisitar os trabalhos do arquiteto GC Quirino para apresentar para vocês uma planta baixa de uma casa grande de fazenda mobiliada. Isto no poema A Cumieira de Aroeira, lá da Casa Grande, que é um poema publicado no livro Bandeira Nordestina. Daqui a pouco a gente volta e estamos de plantão. Grande abraço. E é dia também de a gente falar sobre relacionamento no Divã CBN com a psicóloga Maiara Almeida. Olá, ouvinte! O ano está terminando. E o que você realmente aprendeu sobre amar? No Divã CBN desta sexta, faremos uma retrospectiva bem especial. Vamos revisitar as ferramentas que discutimos este ano e verificar o que realmente mudou na sua convivência e relação. Então fica com a gente e até já! E claro, as dicas do Qual a Boa para você se programar, fim de semana bombando aqui na capital, com muita atração e melhor, de graça. Agora são 9h11. Trânsito. Trânsito complicado hoje na BR-101, quem está vindo do litoral norte ou do interior do estado, a partir do Hospital Metropolitano. Desde cedo esse trânsito engarrafado por lá, passando pelo viaduto de Bahia até o trecho do Mário Andreasa. Também tem trânsito lento na principal de Bahia, quem está vindo ali de Várzea Nova, Santa Rita, em direção ao centro da cidade. Outros trechos, trânsito flui bem nessa manhã, na principal dos bancários, principal do Altiplano. Já o retão de Manaíra está com trânsito complicadíssimo nessa manhã. Quem está vindo do Manaíra Shopping em direção à praia, tá? Lentidão em praticamente toda a extensão do retão de Manaíra. E quem está saindo do bairro do Bessa também vai encontrar trânsito lento na Avenida Fernando Luiz Henriques. Agora são 9h12, a gente vai seguindo por aqui com muita informação, com sua participação. Manda aí mensagem, 981324088. Comigo do lado de cá, Luciano Cabral nos trabalhos técnicos, na produção Renan Mesquita e Denise Vilar e na edição Felipe Nunes. O CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM, já está no ar. Giro de notícias. O período de Natal vai aumentar a movimentação no terminal rodoviário de João Pessoa a partir de hoje, porque muitos paraibanos já escolhem aí o fim de semana para passar a data com os parentes que moram em outras cidades da Paraíba ou até em outros estados brasileiros. Quem está acompanhando a movimentação ao vivo e conta pra gente como é que tá por lá, inclusive para você que está se programando, se preparando, é Guilherme Bezerra. Guilherme, bom dia para você. Oi, Caio, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ouvindo o CBN João Pessoa. Estou aqui no terminal de embarques da rodoviária de João Pessoa. Passou agora um pouquinho das 9 horas, né? Então muita gente já conseguiu entrar nos ônibus do horário e foram para os seus destinos, mas tem uma circulação realmente grande de pessoas aqui. Esse período começando hoje, dia 19, indo até o dia 25 do Natal, é esperado que 30 mil passageiros passem por aqui e façam embarques, né, durante o período, um volume que é 26% maior do que o mesmo período, no período regular, um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, esse ano aqui na rodoviária, a expectativa é de crescimento, aumento de passageiros e de mais viagens por aqui. Eu estou vendo que muita gente está indo para o interior, inclusive, estava lotado ali na região de embarque para viagens dentro do estado, para os municípios do interior. Um ônibus saiu agora há pouco, com muita gente embarcada. Aqui, segundo dados da rodoviária de João Pessoa, as principais saídas dentro da própria Paraíba são para Campina Grande, Patos, Souza, Cajazeiras e Guarabira. Eu conversei com algumas pessoas agora há pouco e elas me contaram um pouco sobre os destinos que elas pretendem seguir. Muitas vão para o interior, inclusive tem uma história maravilhosa de uma pessoa que vai para o interior de Pernambuco, no caso, mas ela mora fora do país e está aproveitando essa época do Natal, de Ano Novo, para rever familiares que ela não vê há mais de 2 anos. Vamos ouvir o que o pessoal me contou mais cedo.
Eu vou visitar meu pai em Soledade. Conseguiu uma folga, foi esses dias todos? Isso. Na realidade não é que eu consegui uma folga, é que eu fui demitida e vou aproveitar e vou visitar minha família. Vai ser a primeira vez que tá voltando para lá em um tempo ou costuma ir com frequência? Não, vai fazer 8 meses que eu tinha visto meu pai, vou ver agora. Ah, que bom. Pretende ficar quanto tempo lá? Rapaz, o máximo que eu posso ficar lá é só 8 dias mesmo, porque tem que correr atrás de outras coisas. Quando começar 2026 com novas oportunidades, Isso, né? novas oportunidades. Voltando para casa. Vai passar o Natal aqui com a sua irmã ou lá na sua casa? Em casa, lá no interior. Vai ficar no interior? É Esperança. A sua família vai para lá? O pessoal daqui de uma pessoa? Vai, tudo para lá. Todo ano eles vão. A família toda se reúne lá? É, tudo se reúne lá com meus pais. Meu pai com 90 e a minha mãe com 82. No ano novo, a senhora vem para cá ou eles vão para lá também? Vai para lá também. Então a família. Tudo junto, a família. A família toda tem essa tradição de viajar nessa época, né? Tem essa tradição todo ano. Com a graça de Deus, né? Eu sou daqui, mas no momento eu moro na Alemanha. Então eu vim visitar minha família, meus pais, meus irmãos, e agora eu estou indo visitar meu avô e meus primos, tios que ficam no interior do Pernambuco. Então é uma viagem, são viagens de fim de ano super especiais. Quanto tempo vocês não vê eles? Há quanto tempo eu não os vejo? Sim, quase 2 anos. No interior do Pernambuco, quase 2 anos. Aqui também, quase 2 anos. Então vim passar um tempo com eles. Tá passando quanto tempo aqui no Brasil dessa vez? 5 semanas, quase 6. Já tá terminando essas 5 semanas ou tá começando? Não, tá terminando, infelizmente. Eu volto essa semana. Então essa viagem tem um gostinho especial de reencontro, né? Sim, sim. Revi meus amigos também, aproveitei a praia. Meu marido ficou lá dessa vez, mas a gente pretende voltar juntos na próxima vez. Vai passar Natal aonde? Lá? Aqui, eu volto na segunda, de Pernambuco, e vou passar aqui com os meus pais e meus irmãos. Pois é, Caio, eu estou aqui no terminal de embarque interestadual e eu vou reforçar para vocês os principais destinos que os passageiros têm escolhido fora do estado da Paraíba. Eles são Recife, Fortaleza, Salvador e Natal. O pessoal aqui da rodoviária divulgou algumas orientações que os passageiros têm que ficar ligados e por isso eu estou aqui agora ao vivo com a gerente da rodoviária de João Pessoa, Sabrina Delacqua, e ela vai me contar agora um pouco sobre as recomendações para os passageiros. Tem questão de horário, de passagem, de documentação. Sabrina, bom dia. Vamos falar para o nosso ouvinte o que é que ele precisa ficar ligado. Bom dia a todos. Olha, nós recomendamos aos passageiros que tentem comprar com antecedência suas passagens. As vendas das passagens online, ela facilita bastante. E caso vocês tenham dificuldade para adquirir essas passagens online, tentem entrar em contato com as lojas aqui do terminal, mas nem precisam vir até aqui. Podem entrar em contato por telefone ou WhatsApp, a maioria deles atendem. Em último caso, também podem vir aqui aos guichês. Mas para quem já tem as passagens, se programem para estar no terminal com 1 hora de antecedência, a movimentação está grande, o trânsito em alguns momentos também fica complicado para acessar o terminal, e que possam acessar as plataformas para embarque nos ônibus com 15 minutos de antecedência. Assim evita-se perder a viagem. E considerando essa questão do embarque, para passar nos portões, principalmente para fora do estado, é importantíssima a presença dos documentos pessoais com foto, documentos originais, e na viagem com as crianças, a necessidade também da certidão de nascimento do responsável legal presente. Então, sem esses quesitos, é impossível de embarcar. Perfeito. Sabrina, obrigado pela entrevista. Caio, volto com você. Obrigado, Guilherme Bezerra. Tá aí informação para você que vai pegar a estrada, né? E de ônibus, viajar, conhecer algum lugar, passar fim de ano ou reencontrar a família. Faz aí, segue todas essas recomendações. São 9 horas e 18 minutos. O Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa espera um aumento no número de atendimentos por queimaduras com a chegada das festas de fim de ano. Infelizmente, essa é uma realidade todo fim de ano. Segundo o hospital, até o dia 9 de dezembro, foram atendidas quase 1.091 vítimas de queimaduras. Em todo o ano de 2024, foram registrados 1.148 casos, enquanto em 2023 o número chegou a 971. Confraternizações feitas em casas, sítios e praias, aliada à falta de experiência no manuseio do fogo, gás ou substâncias inflamáveis, até dos fogos de artifício, torna esse fim de ano um período ainda mais crítico. De acordo com o hospital, entre os acidentes mais frequentes estão os envolvendo cafeteiras. Outro risco recorrente está relacionado a vazamento de gás. Muitas vezes, eles passam despercebidos.
Ao acender a luz, a faísca de um interruptor, tudo isso pode provocar uma explosão instantânea, resultando em queimaduras profundas. Nas churrasqueiras, o uso do álcool líquido ou em gel também representa alto perigo. Em caso de queimadura, a orientação é lavar imediatamente a área atingida com água corrente fria por 15 a 20 minutos. Retirar anéis e pulseiras, cobrir o local com pano limpo e procurar atendimento médico. Não passa manteiga, não passa pasta, nada que tenha aí na sua casa. O recomendado é deixa ali por 15 minutos numa água corrente fria e depois procura atendimento. Isso vai melhorar muito a situação da queimadura. Nove horas 20 minutos, a Secretaria de Segurança Pública lançou hoje cedo a Operação Verão 2026. A mobilização vai envolver o efetivo das polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros. E sobre isso, nós conversamos agora com o delegado Cristiano Santana, da Superintendência Regional da Polícia Civil. Seja muito bem-vindo, delegado. Um ótimo dia. Bom dia a todos. E a satisfação pela audiência qualificada, poder passar um pouco da dinâmica que vai ocorrer, né, entre as forças de segurança pública e mais uma Operação Verão. Sobre a Operação Verão, o que é que está planejado para o verão desse ano? Há alguma diferença dos outros anos ou segue um padrão? Na realidade, há um planejamento base que será mantido, contudo, sempre há ajustes a serem realizados, sobretudo pelo acompanhamento que as forças de segurança vêm realizando em relação às expectativas, em relação ao aumento da população nesse período, né? A gente vê uma grande circulação de voos chegando à cidade e isso torna, claro, o obrigatório os reajustes necessários para que possamos realizar a dinâmica da melhor forma. Então, o que temos uma atenção nesse período agora de dezembro. Temos o Forró Verão, temos no dia 27 também um evento em que se aguarda uma grande concentração de pessoas, né, um show religioso, e no dia 31 com o Réveillon. Então, nessas datas, há planejamentos já estabelecidos no âmbito da Polícia Civil e de forma integrada com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, para que tenhamos um atendimento na região da concentração dos festejos, aí já no âmbito da Polícia Civil especificamente, com a instalação de delegacias móveis para fazer esse atendimento no local dos eventos, evitando que os interessados tenham que se deslocar até a Central de Polícia do Geisel. Então, para esse mês de dezembro, os atendimentos são concentrados aos festejos de Réveillon e o Forró Verão. Em Cabedelo, durante todo o mês de janeiro, teremos as delegacias em funcionamento para atender as ocorrências na localidade, evitando também deslocamento até o bairro do Geisel, na Central de Polícia. Então, durante todo o mês, mantendo já o planejamento dos anos anteriores, em Cabedelo, será concretizado esse reforço. Então, e paralelamente a esse trabalho, repetindo também os planejamentos anteriores, Caio, teremos reforço no litoral norte e litoral sul também. Mês de janeiro e fevereiro, com destaque aí para Jacumã, no litoral sul, Pitimbu, Conde, onde teremos reforço aí das forças de segurança. Mas, complementando a sua pergunta, há um planejamento base das forças integradas de segurança pública para que todo esse período possa transcorrer sem eventos de grande anormalidade. Contudo, a Secretaria de Segurança Pública e os comandos estão reajustando algumas bases, já que, conforme já afirmei, a expectativa, a ocupação da rede hoteleira já confirma isso, uma grande concentração ainda maior que no ano passado,
E isso exige das forças de segurança, e a Secretaria de Segurança está imbuída desse sentimento de realizar os ajustes necessários para que os grandes eventos possam ocorrer. E, além disso, as pessoas, tanto os pessoenses, os paraibanos, como os turistas que vêm de outros estados e até de outros países, possam daqui passar essa estadia, esse prazo aqui, sem eventos, repito aí, e crimes que possam ter repercussão. Então é dessa forma que foi lançada a Operação Verão na manhã de hoje, com a presença do secretário de Segurança, Torgean Nunes, e os comandos, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, e reafirmando esses planejamentos que já estão sendo implementados, né, e serão de forma concretizadas, de forma mais efetiva, a partir dessa semana. Superintendente, com relação a o que nós podemos fazer, existe alguma dica de segurança nesse fim de ano, festividades com grande movimentação de pessoas, do que deve ou não se deve levar para as festividades, do cuidado com o mar também? Tudo isso também há uma contrapartida da pessoa que está indo para esse evento. É preciso ter alguns cuidados, não é isso? Perfeito. E aí já agradeço a oportunidade, cara. E ontem mesmo estavam atendendo a imprensa e reafirmando alguns cuidados que sempre devem ser adotados. A Força de Segurança estão diligentes, atentos, mas a gente precisa também de uma contrapartida da população. Então, nesses eventos que na próxima semana, inclusive, teremos aqui, em que se aguarda grande concentração de pessoas, então, que se evite celular, manuseio de celular no momento, no interior dos festejos, em grande aglomeração, né? Em relação a dinheiro, as pessoas, houve diminuição clara de condução de dinheiro em espécie, mas ainda a gente observa no boletim de ocorrências, quando há furto ou roubo, pessoas portando dinheiro em espécie, então evitar, né? Se utilizar os cartões bancários sem a função de aproximação, que você pode também ser surpreendido, aí, e ter transações não autorizadas. Então, desativar essas funções do cartão bancário e o celular ter um maior cuidado. A gente sabe, se possível, não levar, mas a gente sabe que, em razão de toda a transação hoje é realizada no celular, mas ter o cuidado no deslocamento até o local do evento, e no evento, em razão da aglomeração que estiver, ter o máximo de atenção no manuseio do aparelho. Então, não colocar em bolsas na região da corpórea traseira, porque dá uma visão para o criminoso e você fica sem a vigilância do seu material. Então, são cuidados que devemos ter. As forças de segurança, conforme eu estava afirmando a um veículo de imprensa anteriormente, estão prontos e diligentes, mas a população deve adotar cuidados mínimos, cuidados básicos, para que se evite esses fatos. Inicialmente você vai para um local desse, para uma diversão, isso, e tem que futuramente passar uma madrugada, às vezes numa unidade policial, registrando no boletim de ocorrência. Então são cuidados básicos, casos que a gente sempre repassa e reforça. Atenção, eu acho que a gente pode resumir isso em atenção nesses eventos, sobretudo com grande aglomeração. Perfeito, Superintendente da Polícia Civil, delegado Cristiano Santana, muito obrigado pela participação, desejar já de antemão ótimas festas, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para o senhor. Igualmente e à disposição. Tá aí, uma dica ótima que eu costumo fazer muito, né? Compra uma doleira, doleira é super barato, né? O pessoal usa para viajar, compra uma doleira, custa, sei lá, R$10, dependendo do local, coloca o seu celular, coloca dentro da calça, dentro da roupa íntima, às vezes você vai com um grupo de pessoas, só uma leva o celular, né? Dá ali para aquela pessoa que é mais responsável, que não vai beber tanto, que deixa com essa pessoa, guarda na doleira, vai evitar um grande problema. Nada de bolsa com celular, nada de deixar no bolso, tem que ser esperto, infelizmente essa é a nossa realidade, tá aí a dica para você. A gente, claro, vai seguir trazendo outras notícias aqui na CBN, mas antes disso, eu queria falar de uma pesquisa do Procon,
pesquisa no preço das aves para a ceia natalina, tá? A gente fala sobre isso daqui a pouco, tem também informação da política. Agora, repórter CBN com notícias nacionais. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. A indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no STF foi desaprovada por 45% das pessoas ouvidas numa pesquisa Genial Quest. O número é inferior aos 60% que rejeitavam a escolha de Cristiano Zanin, ex-advogado do presidente Lula, para a corte. Já 30% aprovam o nome de Messias e 25% não sabem ou não responderam. A pesquisa foi feita entre os dias 11 e 14 de dezembro, com 2.004 brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro diz que valeu a pena ir para os Estados Unidos, apesar de ter sido cassado. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu o mandato ontem por decisão da mesa diretora da Câmara, em razão do excesso de faltas. Desde março, ele está nos Estados Unidos, onde articula sanções contra o Brasil e autoridades para tentar livrar o pai da cadeia. Apesar da cassação, o ex-deputado teve os direitos políticos preservados, porque ainda não tem condenação na justiça. O suplente de Eduardo é o missionário José Olímpio, do PL, que já foi efetivado. O presidente da Câmara, Hugo Mota, também cumpriu uma determinação do STF e cassou o mandato do deputado Alexandre Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos. Como foi condenado a 16 anos de prisão por participar da tentativa de golpe, o ex-diretor da BIM fica inelegível durante todo o período da pena. Ramagem será substituído por Dr. Flávio, do PL. Os líderes europeus chegaram a um acordo na madrugada desta sexta-feira para desbloquear 90 bilhões de euros para ajudar a Ucrânia nos próximos 2 anos. O anúncio foi feito pelo presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa. Eles vão discutir e definir agora a melhor forma de concretizar o financiamento. Hoje começa uma nova rodada de negociação de paz na Flórida, nos Estados Unidos. Em uma entrevista anual, o presidente Vladimir Putin comemorou o avanço das tropas russas sobre o território da Ucrânia. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. CBN João Pessoa. 9h33. Política. João Paulo Medeiros e Felipe Nunes, bom dia pra vocês. Sextou, né? Coisa boa. Finalmente a sexta-feira chegou. Ô, coisa boa. É bom demais. Bom dia. E para os nossos ouvintes. Bom dia. Chegou, me engasguei. Saúde. É a emoção da sexta. É a emoção da sexta. Não, calma aí, gente. Deixa eu dar um golinho aqui na água. Agora sim, Cabral, vamos lá. Lei do gabarito voltou à pauta das discussões aqui em João Pessoa, né, João? Isso, Caio. Ontem, o prefeito aqui de João Pessoa, Cícero Lucena, editou uma medida provisória e publicou suspendendo o artigo 62 da Lei Complementar número 166, a Lei de Uso e Ocupação do Solo aqui em João Pessoa, que vinha flexibilizando a regra do gabarito. Isso acontece após o Tribunal de Justiça aqui do Estado declarar inconstitucional
toda a lei de uso e ocupação do solo aqui da capital. Esse julgamento foi concluído semanas atrás, nós trouxemos esse assunto aqui na rádio CBN. E essa medida provisória ela tem o efeito de suspender, né? Suspende esse artigo 62, na medida em que o município, através da Procuradoria, também manejou um embargo de declaração junto ao TJ, para tentar reverter o entendimento firmado pelos desembargadores lá no Tribunal de Justiça aqui do Estado. Não sei se você vai lembrar, Caio, mas nós trouxemos essa discussão um dia após o julgamento aqui na bancada da CBN, e eu dizia que o tribunal acabou derrubando toda a legislação, os 133 artigos. Lembro bem. Que faziam a composição da Lei Complementar 166. Mas apenas um único artigo, o artigo 62, versa sobre a orla da capital, sobre as regras que são impostas ali e que precisam ser observadas com relação à altura ao limite máximo das edificações numa área de 500 metros ali da praia até o continente. Bem, e dizíamos que isso poderia provocar um problema, e de fato vem gerando um problema para as construções que estão para além da faixa protegida pelo gabarito, nos demais bairros aqui da capital, porque isso provocou e tem provocado uma insegurança jurídica dos construtores, dos empreendedores, da construção civil como um todo, já que mudando as regras, derrubando a legislação vigente, você teria o retorno das regras anteriores. E isso pode provocar algum tipo de transtorno, já que houve uma mudança ou algumas mudanças pontuais no que se refere a essas regulamentações para a Lei de Uso e Ocupação do Solo aprovada ano passado. Bem, e aí a Prefeitura agora suspende o artigo 62 e busca que o Tribunal de Justiça possa revisar essa decisão que derrubou por completo a legislação. Revisar em que sentido? Em reconsiderar a decisão e trazer de volta a vigência do restante da lei complementar, mantendo como inconstitucional apenas o artigo 62 dessa legislação que tratava e flexibilizava a regra do gabarito. É o caminho mais racional, mais razoável a ser seguido, já que, como a gente já explicou aqui, a decisão do TJ acabou trazendo reflexos para toda a construção civil do município de João Pessoa, que é um setor que emprega milhares de pessoas, que gera desenvolvimento, que não pode parar. Que não pode parar definitivamente. E no momento, né, João, que a cidade, eu estava descendo a Beira-Rio essa semana, né, voltando para casa e olhei assim, para todo lado que você olha, você vê construção em João Pessoa. Casas sendo derrubadas virando prédios, né, muita construção, terrenos virando prédios, tá em ebulição e causa insegurança jurídica, né? Como é que você tem uma lei que regulamenta esse setor que foi derrubado, então vale o quê? Em que momento? Como é que o prédio continua construindo? Causa um problemaço para todo mundo. E naquela oportunidade eu dizia que entre os desembargadores que participaram daquela votação, daquela sessão, me chamou a atenção muito o voto do desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos. Por quê? Márcio Murilo votou no sentido de afastar a inconstitucionalidade formal que vinha sendo discutida no TJ da legislação para manter o restante da lei de uso e ocupação do solo, mas manter o entendimento de inconstitucionalidade material, considerando que os estudos feitos pelos pesquisadores da UFPB, juntamente com aquilo que foi apresentado pelo Ministério Público, deixaram muito claro que o artigo 62 flexibiliza, desrespeita uma lei estadual e não poderia mais estar em vigor nesse aspecto, analisando esse aspecto da inconstitucionalidade, da impertinência que ele teria diante dessa regra estadual. E aí, Caio, o Márcio Murilo votou no sentido de manter e derrubar o artigo 62 e também impedir que aquelas edificações que foram construídas sob a égide da Lei Complementar 166, a Lei Municipal, impedir que elas sejam regularizadas com base no fato de terem sido erguidas
sob essa égide, né, sob a vigência da lei municipal. Márcio Moreira considerou que, apesar de existir o princípio da presunção da constitucionalidade, né, que toda lei se presume-se constitucional, mas nesse caso específico, o interesse público, o interesse da proteção ao meio ambiente, o interesse de termos uma orla sem grandes edificações, né, que atrapalhem a questão do sol e o sombreamento e também a passagem de ar para o restante da cidade, entre outros aspectos, considerando esse interesse público, inclusive também que faz com que a nossa orla seja um atrativo, tenha um atrativo a mais do ponto de vista mesmo do turismo e da economia, ele considerou que esse interesse público precisa prevalecer para evitar que exceções sejam concedidas e, por consequência, que essas obras, algumas obras que desrespeitaram a legislação estadual, que elas pudessem ser e possam ser regularizadas a partir do princípio da presunção da constitucionalidade da lei municipal. Bem, esse é o entendimento de Márcio Moreira. Acredito eu que o TJ e os demais desembargadores podem seguir esse entendimento como modelo, como espelho, para que nós tenhamos um fim desse impasse que foi causado pela Prefeitura de João Pessoa ao propor a inclusão desse artigo na Lei de Uso e Ocupação do Solo e foi provocado também pela Câmara Municipal de João Pessoa, que não discutiu como deveria especificamente esse artigo 62, que acabou sendo incluído como uma forma até de uma espécie de jabuti dentro de uma legislação maior e mais ampla, sem que houvesse um debate mais aprofundado desse artigo que seria e é tão significativo e importante dentro dessa conjuntura de proteção ao meio ambiente e proteção também à lei do gabarito. Enfim, a decisão do TJ foi acertada no sentido de dizer que é inconstitucional a flexibilização da legislação estadual, mas como toda situação assim, que precisa ser observada, o remédio não pode ser maior do que a doença do paciente. Então, isso acabou acontecendo e agora a Prefeitura está correndo atrás do prejuízo, tentando resolver um problema que a própria Prefeitura e a Câmara Municipal de João Pessoa criaram ao aprovar essa legislação municipal em 2024. É isso, João. Vamos seguir de olho, tá? São 9h41. Felipe Nunes, ontem a gente falou, né, sobre a possibilidade de Gustavo Feliciano assumir o Ministério do Turismo. Isso já foi confirmado, né? O paraibano. E aí eu queria confirmar com você se já tem data para ele assumir o Ministério do Turismo. O que é que já tem de informação sobre essa posse? Caio, já tem data e será na próxima terça-feira. O paraibano Gustavo Feliciano foi recebido ontem no Palácio do Planalto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nesse encontro participaram também desse encontro o deputado federal Damião Feliciano, pai de Gustavo, do União Brasil, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, também aqui da Paraíba. Num clima bem descontraído, foi feito esse convite oficial a Gustavo Feliciano, que, como eu disse, assume na próxima terça-feira o cargo de ministro do Turismo. Gustavo Feliciano, que foi secretário do Turismo aqui da Paraíba, vai substituir Celso Sabino na pasta. A gente lembra que Celso Sabino deixou o Ministério do Turismo porque foi expulso do União Brasil, partido que desembarcou no mês de setembro do governo federal, e aí o clima ficou difícil, né, para a permanência dele dentro do governo. O governo agora tenta reconstruir pontes com setores do União Brasil, sobretudo com a ala governista da Câmara dos Deputados. Essa nomeação de Gustavo é vista não somente como uma reaproximação do governo federal com setores do União Brasil, mas também com o próprio deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara. Eu lembro que na semana passada nós estávamos discutindo aqui a relação e o distanciamento entre Hugo Mota e o Palácio do Planalto, mas essa nomeação contou com o aval e o apoio do paraibano. E eu até dizia na semana passada que era uma questão de tempo para que essas relações fossem minimamente reconstruídas, e Hugo Mota ontem foi recebido em clima de harmonia por Lula lá no Palácio do Planalto, nessa reunião que confirma Gustavo Feliciano como novo ministro do Turismo. Nós temos uma fala de Gustavo que já faz aí os planos sobre o que deve
anunciar, né, assim que assumir a pasta na próxima terça-feira. Vamos ouvir o que ele falou. Não vai faltar esforço e dedicação para que eu possa conduzir essa pasta tão importante para o nosso país, que emprega tanta gente, que dá renda e dignidade a todas essas pessoas. Espero, né, ao longo desse tempo, poder orgulhar o estado da Paraíba e desempenhar um brilhante papel aqui no Ministério do Turismo. Agradeço imensamente, né, a indicação da ala do partido, que me confiou essa missão. Também o aval incondicional do presidente Hugo Mota, um paraibano que tem orgulhado a Paraíba e feito um brilhante papel aqui no Congresso Nacional. Sem eles, nada disso teria acontecido. Estamos juntos aí nessa caminhada. Espero que a Paraíba possa contar com um ministro dedicado, empenhado, esforçado, e a gente possa trazer melhores dias para o turismo. É um paraibano que assume um novo espaço de poder, né, no Ministério do Turismo, como eu disse, após ser na próxima terça-feira. Fica a expectativa agora para sabermos quais serão as primeiras ações que vão ser anunciadas por Gustavo Feliciano, que já tem uma experiência na área, porque foi secretário aqui da Paraíba. Ontem o deputado federal Dr. Damião fez uma publicação nas redes sociais em que compartilhou as fotos desse encontro, né, de Gustavo com o presidente Lula, ao lado do presidente da Câmara, Hugo Mota, e de outros aliados do governo, né, de outros integrantes do governo, exemplo da ministra Gleisi Hoffmann. E Damião Feliciano escreveu o seguinte: essa é uma missão pública que exige trabalho, diálogo e sensibilidade para fortalecer um setor que gera emprego, renda e oportunidade em todo o país, especialmente aqui na região Nordeste, João. Esperar para ver, de fato, qual será o desempenho dele na pasta. Certamente, Felipe. E do ponto de vista político, eu acho que a chegada de Gustavo Feliciano ao Ministério do Turismo, sem dúvida alguma, vai vitaminar as condições de Damião Feliciano de disputar a reeleição no próximo ano. Damião, a cada 4 anos, é colocado sempre numa lista ali de possíveis não êxito, né? Com relação às reeleições, consegue ultrapassar e consegue sempre chegar e conseguir a reeleição. Para 2026, vinha sendo colocado nos bastidores como uma possibilidade ali de uma eleição difícil, uma reeleição difícil, mas agora com a chegada do filho no Ministério do Turismo, um ministério que libera muitos recursos e não são poucos, para as festividades juninas dos municípios, o que é muito forte aqui na Paraíba, né, em termos de emendas parlamentares e também de recursos diretos do Ministério. Então, isso pode vir a influenciar nesse projeto de reeleição do pai dele, Damião Feliciano, em 2026. Vejo que para Damião uma super turbina, né, que pode impulsionar o seu projeto de disputar mais uma vez a reeleição lá na Câmara dos Deputados. Agora são 9h47. Aqui na região metropolitana, o TRE marcou as datas para as eleições em Cabedelo. Tem novidade aí, tem nova eleição. Na verdade, vão ser 2 eleições próximo ano agora, né? 2 eleições e há quem considere que esse pleito suplementar em Cabedelo, Caio, vai ser uma espécie de prévia das eleições estaduais. E, de fato, há uma tendência para isso. Ora, se você for observar o cenário político deixado em Cabedelo a partir dessa decisão do TRE que cassou os mandatos de André Coutinho e da vice dele, Camila Holanda, você tem um cenário de indefinição ainda, onde as peças estão se movendo nesse tabuleiro, mas você tem um nome já com uma grande possibilidade de disputa, que é o do prefeito interino Edivaldo Neto, que era presidente da Câmara e assumiu a prefeitura após a decisão do TRE, que poderá disputar as eleições suplementares. Um outro nome que se coloca é o do deputado Valber Virgulino, do PL, né, que disputou ano passado, ficou na segunda colocação e deve mais uma vez ir para esse embate.
Se fala também na possibilidade do presidente da Companhia Docas aqui da Paraíba, o ex-deputado Ricardo Barbosa, de disputar as eleições em Cabedelo. Ele mesmo já confirmou que está disposto a ir para o embate. O próprio João Azevedo, em declarações durante a semana, também confirmou isso. Ou seja, se Ricardo Barbosa disputar as eleições suplementares em Cabedelo, você vai ter uma candidatura do governo, da base do governo, disputando uma prefeitura importante como é Cabedelo, aqui na região metropolitana de João Pessoa, que tem e que pode servir ali de plataforma ou mesmo de espelho para a disputa estadual, na medida em que você tem, por exemplo, o Edivaldo Neto, aliado do ex-prefeito Vitor Hugo, que por sua vez é aliado do prefeito Cícero Lucena aqui de João Pessoa, é secretário do município aqui da capital, não pode disputar as eleições porque foi declarado inelegível também pelo TRE, mas pode vir a apoiar essa candidatura de Edivaldo Neto, do prefeito interino do município. Bem, as eleições foram marcadas já no dia de ontem, o TRE divulgou a data do pleito, acontecerá no dia 12 de abril. Além disso, há outras datas também para convenções partidárias, para disciplinar também a questão da propaganda eleitoral, já que as regras da eleição suplementar são as mesmas regras, são muito parecidas com de uma eleição convencional, que é realizada a cada 4 anos nos municípios. E aí, inclusive, o cidadão, para votar, vai ter que estar apto desde o mês de novembro do mês passado. Sim. Não é mais permitido uma mudança de domicílio eleitoral nesse período de agora. Então, o TRE disciplinou com essas datas essa eleição. E essa semana tivemos também uma decisão judicial importante para esse cenário, que foi a do Tribunal Superior Eleitoral, que rejeitou um pedido de liminar apresentado pelos advogados de André Coutinho. André Coutinho ingressou com esse pedido após o julgamento no TRE, pedindo a suspensão dos efeitos da decisão do TRE. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, já rejeitou esse pedido. Agora ele recorre para o Supremo Tribunal Federal. Recorre com o foco em convencer os ministros de que houve cerceamento de defesa ainda em primeira instância, quando essa AGE foi julgada lá no município de Cabedelo. André Coutinho disse que os advogados tiveram apenas 48 horas para analisarem e apresentarem uma defesa técnica diante da apresentação e da inserção de mais de 1.700 páginas no processo. E aí, esse pleito ainda será analisado pelo Supremo Tribunal Federal, mas se não houver uma decisão liminar que suspenda os efeitos da decisão do TRE, aqui da Paraíba, Edivaldo Neto disputará em abril, no dia 12 de abril, as eleições sentado na cadeira de prefeito, o que conta muito em termos de expectativa de vitória, porque basta que nós analisemos o resultado do pleito eleitoral da Paraíba de 2024, onde nos 223 municípios, em apenas 22 as oposições conseguiram vencer. Em apenas 22 cidades, ou os prefeitos não foram reeleitos ou não conseguiram eleger sucessores. Ou seja, a caneta de quem está no comando da prefeitura conta bastante para o resultado do pleito. Agora são 9h52. Ontem falamos aqui de uma operação da Polícia Federal que apura fraudes em INSS e um suplente de senador da Paraíba foi um dos alvos dessa operação, né, João? Isso, segundo o suplente do senador Efraim Filho, do Partido União Brasil, o empresário Eric Marinho, foi um dos alvos dessa operação feita pela Polícia Federal em vários estados do país, que resultou na prisão de 14 pessoas no dia de ontem. Inclusive, um senador do estado do Maranhão também foi alvo dessa investigação, dessa operação de ontem. No caso aqui da Paraíba, alguns mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui em João Pessoa e a investigação teve como alvo também o empresário Eric Marinho, que é apontado pela Polícia Federal e pelos investigadores como uma espécie ali de interlocutor que teria trabalhado e atuado para ocultar patrimônio de um dos principais investigados, nesse caso do INSS, que é
que ficou conhecido como o careca do INSS. A gente vem acompanhando a nível nacional já o desenrolar dessas investigações. De acordo com o que foi apurado, o que foi trazido também pela decisão do ministro André Mendonça, o empresário Eric Marinho teria essa função de atuar na ocultação desse patrimônio do careca do INSS, algo que está sendo investigado, evidentemente, pela Polícia Federal, mas que já resultou no cumprimento desse mandado de busca e apreensão. O suplente senador, aqui da Paraíba, deverá utilizar, a partir da decisão de André Mendonça, tornozeleira eletrônica pelos próximos dias ou semanas, ou talvez até meses, durante o transcorrer dessa investigação feita pela Polícia Federal. Bom frisar, Caio, que o senador Efraim Filho não foi alvo e não é investigado nesse procedimento, apesar do segundo suplente dele, como eu disse, o Eric Marinho, em ter entrado na mira dos investigadores da Polícia Federal e também do Ministério Público Federal. Tá aí, são 9 horas e 54 minutos. Felipe Nunes também nessas apurações da política. Oi, Felipe. Oi, Caio. Tem uma informação de bastidor que o deputado estadual Felipe Leitão, do Republicanos, deve anunciar na próxima segunda-feira a decisão sobre o seu apoio político para as eleições do próximo ano. O evento de anúncio acontecerá em um hotel da Orla da Capital às 10 horas da manhã, mas antes do anúncio vai ter uma reunião entre Hugo Mota, entre o deputado estadual Felipe Leitão e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Essa é a informação que eu trago, que eu acabei de apurar, informação de bastidor. Felipe Leitão vai se reunir nesse fim de semana com o presidente da Câmara, Hugo Mota, antes de anunciar essa decisão publicamente na próxima segunda-feira. E essa reunião com Hugo Mota, no fim de semana, é tida como definidora da decisão que será anunciada pelo deputado estadual Felipe Leitão e que é bastante aguardada aqui no estado, né? A gente lembra que Felipe, há uma expectativa, pelo menos até hoje, sexta-feira, dia 19 de dezembro, existe uma expectativa e uma tendência de que Felipe Leitão anuncie na segunda-feira apoio à pré-candidatura do prefeito aqui da capital, Cícero Lucena. Mas aí você traz uma informação nova, um fato novo aí dessa reunião com Hugo Mota, onde as coisas, as nuvens da política podem ser modificadas. A informação que eu tenho é que o Hugo Mota vem para resolver, né, essa decisão de Felipe Leitão, que, como você disse, existe hoje uma tendência de apoio à pré-candidatura de Cícero Lucena, do MDB, ao governo do estado. Pelo que eu pude apurar, se pudéssemos transformar essa informação em números percentuais, seria em torno de 80% aí de decisão em torno da prefeitura, do prefeito Cícero Lucena, de apoio para as eleições do próximo ano. Eu também apurei que o deputado Felipe Leitão já teria comunicado essa decisão que ele vai anunciar na segunda a alguns aliados e gestores aqui da região metropolitana, da capital, lideranças políticas. Outra informação também, que recentemente aliados de Felipe Leitão foram nomeados, né, em cargos aqui na região metropolitana, mas a informação que eu tive é que essas nomeações não devem influenciar a decisão que vai ser anunciada por ele na segunda. E se eventualmente houver alguma mudança até a segunda-feira, será em razão da reunião que ele terá com o deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara, neste fim de semana, mas o anúncio de fato será na segunda-feira, às 10 horas da manhã. A grande questão que pesa nessa avaliação de Felipe Leitão é a perspectiva dele chegar à presidência da Assembleia Legislativa no próximo biênio, né? Porque a gente tem acompanhado um acordo que foi anunciado por Adriano Galdino, de que o Republicanos ficaria com esses dois biênios, né, 2027, 2028, 2029, 2030, lá no comando da Assembleia Legislativa, mas, contudo e todavia, a gente tem acompanhado também movimentações de outros membros da base do governo, a exemplo Eduardo Carneiro, do Solidariedade, e de outros que são próximos também do deputado Aguinaldo Ribeiro, que acabaram colocando uma pulga atrás da orelha de Felipe Leitão sobre se de fato ele seria o escolhido primeiro pelos republicanos para presidir a Assembleia Legislativa, já que Adriano Galdino também é interessado em manter o comando ali da Assembleia nos próximos dois biênios. E depois a outra pulga atrás da orelha de Felipe Leitão é se o grupo Ribeiro,
o deputado Aguinaldo Ribeiro e o governador Lucas Ribeiro, quando ele assumiu o governo, e se for eleito governador em 2026, se o Grupo Ribeiro cumpriria esse acordo com republicanos e se o Grupo Ribeiro iria, de fato, nomeá-lo, ou pelo menos escolhê-lo, né? Isso. Escolhê-lo. Isso, me travei aqui na palavra. Porém, tem como garantir isso? Iriam escolher ele como futuro presidente da Assembleia. Aí é que está a questão, Caio. Na política, os acordos são feitos, as negociações são feitas. Porque são muito cis, não sabe nem se vai ser eleito o governador. Mas muitas vezes os acordos não são cumpridos, né? A gente assiste isso quase que diariamente na política, aqui, não apenas aqui da Paraíba, mas a nível nacional também. Então, o grande X da questão de Felipe Leitão hoje é confiar de que ele será o escolhido para presidir a Assembleia Legislativa no próximo biênio ou não, né? Se ele confia, ele permanece na base do governo, confiando nesse acordo que foi anunciado por Adriano Galdino com o Grupo Ribeiro. Se ele não confia, o caminho natural é seguir com o projeto do prefeito Cícero Lucena, com o qual ele tem uma afinidade já de muito tempo e que também participa ali da gestão municipal. Vou trazer para encerrar com... Só lembrando que ele veio aqui algumas semanas atrás, João, e tinha sinalizado já oficialmente essa possibilidade aqui na bancada da CBN. Isso, vou trazer uma informação para encerrar a coluna de hoje, de que a Assembleia Legislativa aqui da Paraíba convocou para o dia de hoje uma sessão extraordinária e de forma remota para analisar 2 projetos, Caio. 2 projetos que foram enviados pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado. Um deles prevê a gratificação, o pagamento de gratificação para policiais militares que atuarem junto ao Tribunal de Justiça aqui do Estado, e o outro estabelece o aumento de taxas para serviços nos cartórios aqui da Paraíba, o aumento de taxas para esses serviços que são prestados em todo o estado da Paraíba. Esses 2 projetos devem ser analisados nessa sessão extraordinária de hoje da Assembleia Legislativa, a Assembleia que acabou tendo que suspender temporariamente no dia de hoje o seu recesso parlamentar que foi iniciado essa semana. Há uma expectativa, inclusive, para a divulgação da portaria que regulamenta o recesso parlamentar, para que a gente possa saber, pelo menos, quantos dias os nossos deputados irão ficar sem realizar sessões ordinárias lá na Assembleia. Há quem diga que os trabalhos por lá só retornarão no mês de fevereiro e talvez até após o dia 20 de fevereiro, Caio. Agora são 10 horas e 1 minuto, a gente vai fazer aquela pausa rapidinha para as notícias nacionais. Daqui a pouco eu volto com outras notícias para você. Tem giro de notícias, inclusive, a gente vai falar sobre vários assuntos, inclusive sobre uma nova lei que está em vigor na Paraíba, que os carros alugados, ou seja, você que está indo aí, né, viajar, está indo para o interior, às vezes aluga um carro para ir no litoral sul, agora as locadoras são obrigadas a oferecer de graça cadeirinhas e assentos elevados para transporte infantil. A gente vai explicar essas novas regras daqui a pouco para você. Também sobre novas normas que devem ser tomadas para recarregar carros elétricos em casas e condomínios. Vamos explicar tudo para você daqui a pouco. Além do calendário de emplacamento para os veículos no próximo ano, tá? A gente vai seguir com muitas notícias para você logo após as notícias nacionais. Um pra se informar, um pra se entreter, um pra se ligar, um pra tudo ver. A Rede On tá on pra você baixar. Basta um clique pra você Paraíba. Tá na sua mão, Rede On é só baixar. Muito conteúdo pra você Paraíba. Tá na sua mão, Rede On é só baixar. Nossa Paraíba do sertão até o mar. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de dezembro de 2025.
A Polícia Federal apreendeu cerca de R$430 mil em espécie em um apartamento em Brasília do deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara. Ele e o deputado Carlos Jordi, do mesmo partido, são alvos de uma operação que investiga o uso inadequado de recursos públicos com origem nas cotas parlamentares. De acordo com as investigações, agentes políticos e servidores comissionados e particulares atuaram de forma coordenada no desvio das verbas e na ocultação dos valores. O esquema envolveria locadoras de veículos. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. O sigilo do despacho do ministro Flávio Dino caiu. Até o momento, Sóstenes Cavalcante não se manifestou a respeito da ação. Já Carlos Jordi disse que é perseguido e negou qualquer irregularidade. O consumo moderado de álcool está associado a um risco maior de variados tipos de câncer. A conclusão faz parte de um trabalho conduzido pelo cientista Charles Schmidt, da College of Medicine. Eles analisaram 62 estudos com amostras que variaram de 80 a quase 100 milhões de participantes. O grupo de cientistas encontrou associações com tumores de mama, colo retal, fígado, cavidade oral, laringe, esôfago e estômago. No horário de Brasília, 10h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Quer mudar de vida? Então vem pra Facene. Além da matrícula grátis, você tem super bolsa para os cursos de enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia e medicina veterinária. Utilize sua nota do Enem ou acesse facene.com.br e realize nosso vestibular agendado. Quem escolhe a Facene não se arrepende. Última chance Jeep. Seu Compass Sport a partir de 146.990. Seu Jeep com 5 anos de garantia, pronta entrega e supervalorização do seu usado. Desacelere, seu bem maior é a vida. João Pessoa é uma cidade iluminada. E mais uma vez, a magia do Natal se espalha por toda a capital. Casa do Papai Noel na Lagoa e muita luz e decorações natalinas nos principais pontos da cidade. E no busto de Tamandaré, a gente celebra com Frei Gilson e convidados no dia 27 e no Réveillon, grandes shows com J Quest e muito mais. Prefeitura de João Pessoa, orgulho da Paraíba. Chegou a hora de garantir o seu Hyundai 0 km na Patel. Aproveite o novo Creta Comfort Safety 2526 por apenas 141.990 com taxa zero. E o HB20 Comfort 2526 sai por só 85.990 também com taxa zero. Corra para Hyundai Patel e realize seu sonho de fim de ano. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Dez horas, 8 minutos, de volta com CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM. Coisa boa estarmos juntos terminando mais essa semana, terminando também o ano. Hoje é dia 19 de dezembro de 2025. É isso, gente, tá acabando mesmo. 2025, 2026 já tá batendo a porta e a gente vai seguindo junto ainda te informando, porque como vocês já perceberam, o ano acaba, mais notícia tem de sobra, né? Já falamos sobre vários temas aqui na nossa bancada e eu convido você a participar comigo também, mandando mensagem no nosso WhatsApp
8132-4088. Deixa um abraço para o Matheus, que disse que tá ligado lá no bairro dos IPs. Nossa querida Eliana também ligadinha conosco. Quem mais chegando por aqui pra gente registrar a participação de todo mundo? Tem o Adilson também. Adilson mandou, inclusive, uns vídeos e fotos, né? Acredito que seja BR-230, nesse trânsito que eu falei mais cedo. O trânsito tá complicado. Um abraço também para o Marcos Rodrigues, participando conosco, comentando política. O Bruno Ellison, lá em Bahia, nos acompanhando. Ricardo Donizete também comentando os assuntos da política. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela participação, tá? Lembrando que você também nos assiste em vídeo no canal CBN Paraíba no YouTube. Vou seguindo com notícia por aqui, tem muita informação para a gente debater, para a gente analisar na região metropolitana e no interior do estado. São 10 horas e 9 minutos. Giro de notícias. 2 enfermeiras da Prefeitura de Jacaraú, no litoral norte aqui da Paraíba, foram demitidas depois de posarem para uma foto durante atendimento a vítimas em um acidente na rodovia na última terça-feira. A diretora da Unidade de Saúde, Dara Ribeiro, informou que elas aguardavam a chegada da PM no local da batida entre um carro e uma moto, que deixou uma pessoa morta e um ferido. Essa foto é uma foto pousada, né? Tá o acidente atrás, elas pousaram, levantaram o dedinho assim e tiraram essa foto. Segundo a defesa, a imagem foi compartilhada por um outro servidor em um grupo de mensagens, sem consentimento, sob a justificativa de uso interno. A gestão municipal anunciou o desligamento das 2 servidoras em nota que repudiou a conduta considerada contrária à ética e ao cuidado humanizado. As advogadas das ex-servidoras, ou o advogado das ex-servidoras, afirmou que não houve exposição de pacientes nem prejuízo ao atendimento e disse que elas foram punidas sem processo administrativo, contraditório ou ampla defesa. O Corém da Paraíba declarou que não recebeu notificação, defendeu a apuração formal e considerou a demissão desproporcional aos fatos. Essa foto, inclusive, está lá no portal G1 Paraíba, né? Você pode entrar. Realmente não há exposição das vítimas, né? Porém, também não é ambiente para tirar uma foto como essa. Deveria haver investigação administrativa antes do desligamento, mas está aí os 2 lados dessa história da exoneração dessas 2 enfermeiras. São 10 horas e 11 minutos. Já está valendo aqui na Paraíba uma nova lei que garante mais segurança para crianças em carros alugados. As locadoras agora são obrigadas a oferecer de graça cadeirinhas e assentos elevados para transporte infantil. Mas como é que esse direito funciona na prática? Tem que fazer alguma solicitação? Enfim, Zuila Davi conversou com o advogado Leandro Ramalho e traz mais informações para a gente. Inicialmente é importante frisar que a lei ela tem um ponto interessante, a locadora ela é obrigada a trazer essa informação, então ela tem que colocar um adesivo com as suas dimensões, né, amplas para que o consumidor possa ter a informação de que ele tem direito a essa cadeirinha e esse assento de elevação. Posteriormente a isso, ele identificou, assim que ele alugar o veículo, ele comprovando ali, claro, que tem uma criança, que ele necessita daquilo ali, a locadora vai ter que fazer a disponibilização sem nenhum custo. Normalmente eles cobram a mais qual valor, né? Tanto para a cadeirinha quanto para o assento de elevação? Em média, na Paraíba, a cobrança vem em média entre R$40 e R$60. Existia essa cobrança por cada dia do carro locado. Então era um custo a mais que os pais tinham para atender a legislação de trânsito, que já faz essa exigência e traz a segurança, né, para as crianças. Então, a partir desse momento, essa cobrança ela não vai poder mais ser feita e vai ter que ser passada para o consumidor sem ônus. No momento em que o consumidor chegar, essa placa informativa ela já deve existir. Ou seja, não precisa que o consumidor faça essa pergunta se eles têm disponível. Isso já precisa ter disponibilizado. Exatamente, isso já está determinado em lei. É importante frisar esse ponto. Então, o consumidor ele chegou em qualquer locadora, de qualquer tamanho de locadora, inclusive, não tem essa distinção. Ele tem que ter essa informação lá. E pode surgir também a dúvida, caso não tenha essas informações, os órgãos de fiscalização, como o PROCON municipal, o PROCON estadual, vão poder fazer essa fiscalização e as empresas estão sujeitas a multa e até cassação do alvará, caso insistam no descumprimento. 10 horas e 13 minutos, vamos falar sobre carros elétricos, já que a gente está falando de automóvel, porque está cada vez mais comum a gente ver eles circulando pelas cidades paraibanas, em todo o Brasil. Por isso, o Corpo de Bombeiros publicou normas sobre tomadas para recarregar esse tipo de veículo nas casas e nos condomínios. Muita atenção, tá? Porque o Tenente Macedo, do Corpo de Bombeiros, explica como essa norma vai funcionar na prática.
Primeiramente, com a publicação dessa norma, a gente vai ter agora uma padronização, né, de critérios mínimos exigidos de segurança contra incêndio e também contra riscos elétricos, tanto em garagens como em locais com um sistema de abastecimento de veículos elétricos, né. Essa norma ela vai trazer requisitos técnicos com relação às instalações elétricas desses pontos de carregamento, bem como a previsão de medidas adequadas, né, de ventilação, detecção e combate a incêndio nesses locais. Essa norma foi publicada no Diário Oficial agora no dia 17, anteontem, e ela já passa a ter um caráter recomendatório. Mas a partir de 1º de janeiro, essas medidas vão passar a ser exigidas, tá, pelo Corpo de Bombeiros. Essa normativa vai fazer parte do nosso rol de critérios técnicos exigidos nas vistorias técnicas para licenciamento das edificações e áreas de risco. Todas as edificações elas têm a certificação do Corpo de Bombeiros com renovação anual atualmente. Então, sempre que for pedido essa renovação do nosso certificado, um vistoriador vem ao local fazer uma vistoria e vai ser observado e orientado com relação a essas adequações. A norma ela tem previsões, tá, para edificações, também de usos residencial, né? Quando houver a instalação, tá? Edificações existentes quando houver a instalação e edificações novas, mesmo sem a instalação. Essa norma está trazendo essa mudança e esse acréscimo de preventivos nesses locais, certo? Para garantir uma segurança maior. 10 horas 15 minutos, fim de ano é tempo de festa e de viagem, né? Às vezes nem dá para viajar, mas muita gente viaja. Muita gente, às vezes é só vai ali no litoral sul, vai visitar um parente no interior, né? Muita gente, as estradas ficam lotadas. Mas também é tempo, sabe de quê? De atenção redobrada, gente, com segurança. Quem explica pra gente, traz essas dicas, é Renan Mesquita. Renan, bom dia pra você. Você vai viajar agora no fim de ano? Pretendo viajar no Réveillon, pro interior, Réveillon. Lá pro sertão do estado. O Iraúna. Eita, já fui lá, Iraúna. O Iraúna. Eu gosto de ir pro mato. Vai estar quente, não vai? Vai estar quente, vai com certeza. Quente. Já tá muito quente lá, né? Inclusive é um período bem perigoso, assim, para queimadas, tudo tá bem seco. Verdade. Mas a tendência é que ocorram algumas chuvas lá agora no final do ano. O período de chuva geralmente é esse, agora final de dezembro, janeiro, tem umas chuvinhas lá, mas a gente tá na expectativa ainda. Um abraço para todos os sertanejos que nos ouvem nesse momento. Renan, fala aí, tem que pensar muito, né? Antes de viajar, antes de curtir as festas de fim de ano. Isso mesmo, Caio. Final de ano, aí, como você disse, é um período marcado aí por viagens, confraternizações e longos períodos fora de casa, né? Com imóveis vazios e rotinas alteradas, aumentam essas oportunidades para os furtos. Muitas famílias só percebem um crime ao voltar para casa quando o prejuízo aí já está feito. Medidas simples podem ajudar a reduzir os riscos, mas ainda geram dúvidas entre os moradores. Para orientar a população, conversamos com o especialista em segurança, o coronel Arnaldo Sobrinho, que destaca quais cuidados devem ser priorizados antes de sair de casa. É importante que antes de sair, verifique se portas, janelas estão trancadas adequadamente, se o gás está desligado, se aparelhos elétricos estão desconectados. São medidas importantes justamente para prevenir situações de crimes patrimoniais, como também algum sinistro que envolva aí o uso desses equipamentos elétricos e aqueles que também utilizam gás. E nunca é demais, de repente, conversar com vizinhos, né, para que possa dar uma olhada, para que possa trocar uma mensagem pelo WhatsApp, para saber se essas medidas, se essas ações estão corretas. Deixar o mínimo de iluminação também na área externa, em áreas que possam ser observadas. Nesse contexto, eu diria que são orientações importantes de cunho preventivo. Quando eu era criança, Caio, eu morava numa casa ali no bairro do Cristo Redentor, no Inocope, e quando a gente viajava, ia para a praia, às vezes quando passava a noite, deixava uma luz acesa. Essa luz acesa à noite é um indicador que tem uma pessoa em casa, mas durante o dia é um indicador que não tem ninguém em casa, né? Que ninguém vai deixar uma luz do terraço acesa à noite. Então, assim, a gente tem que tomar esses cuidados também. À noite ilumina bem para uma visualização, mas durante o dia está sinalizando lá que alguém deixou a luz acesa, né? É às estranho, vezes colocar né, um sensor, né? Porque tem sensor que quando o sol bate, desliga. Então, pode ser uma técnica aí. Hoje em dia a tecnologia também está mais acessível, mas exige também alguns cuidados e atenção, né? Muitas pessoas têm reforçado a segurança, especialmente de imóveis, né, de casas, com cercas elétricas. E aí cabe também esse cuidado de verificar se esses equipamentos estão funcionando adequadamente. Algumas pessoas fazem um monitoramento remoto. É importante também manter um banco de baterias acionado ou ligado a essas câmeras
para que, caso ocorra alguma interrupção, mesmo à distância, a pessoa possa fazer essa averiguação. Outro ponto de atenção, Caio, nesse período é o aumento do número de entregas. Compras feitas pela internet se multiplicam e o fluxo de pessoas estranhas em casas e condomínios também cresce, né? Esse cenário exige cuidado redobrado de moradores e porteiros. O coronel Arnaldo Sobrinho alerta que a falta de checagem pode abrir portas aí para os criminosos que se passam por entregadores. Especialmente aquelas compras, né, de um valor mais elevado. Obviamente que há cuidados que a gente tem de não comprar joias ou outros itens de maior valor através de encomenda, mas há situações em que itens possam chegar, essas encomendas, há necessidade, por exemplo, de, caso esse item seja recebido na portaria, geralmente as empresas enviam a palavra passe. É preciso deixar essa palavra passe para que possa garantir que aquela entrega está sendo feita realmente à pessoa idônea. Então são cuidados importantes, especialmente, como você disse, essa questão de possíveis encomendas que não foram solicitadas. Também é importante não permitir o acesso de estranho às áreas internas. A pressa típica do fim de ano não pode substituir os protocolos de segurança aí nos condomínios. E além dos cuidados com imóveis, o período exige atenção também nas ruas. Muitas pessoas circulam com mais dinheiro, celulares, relógios e outros objetos de valor. A distração facilita a ação de criminosos, principalmente em áreas de grande movimento, como centros comerciais. Ao entrar ou sair de veículos, a recomendação é observar o entorno e evitar manusear objetos de valor. O especialista destaca os cuidados com o uso do cartão de crédito. A circulação de numerário, de dinheiro em cédulas realmente está praticamente cada vez mais sendo reduzida. Mas isso não exclui situações de risco que nós, como consumidores, que vamos aproveitar esse período agora para compras, fiquemos atentos aos cuidados necessários com relação a essas questões de exposição desnecessária de itens, bolsas, relógios, cartões, e também para quem migrou para a utilização de carteiras digitais, por exemplo, muito cuidado com a aproximação, né, cartões por aproximação. Eu já desativei o meu e aí tem que digitar a senha para poder fazer alguma compra, mas existe registro de pessoas que foram vítimas dessas situações de compras indevidas por aproximação. Caso isso ocorra, procura de imediato fazer um boletim de ocorrência, registrar esse incidente junto ao banco, para que medidas outras possam ser adotadas. É isso, Caio. Medidas simples aí a gente viu podem evitar perdas financeiras e transtornos, né? Garantindo que o fim de ano não seja marcado aí, não seja marcado apenas por celebrações, né? A gente quer que as pessoas tenham um final de ano tranquilo e não sofram nenhum tipo de constrangimento ou algum problema aí de roubo, né? Imagina aí, que coisa você chata, no final né, do ano ter que ir numa delegacia, fazer um BO, fora o prejuízo que você vai ter, né? É bem complicado essa situação. É muito chato a gente ter que dizer para as pessoas assim, toma cuidado em levar celular, toma cuidado em levar cartão, mas é a nossa realidade, infelizmente. Então as forças de segurança vão estar lá, mas existem pessoas muito mal intencionadas e que vão nessa intenção. Então qualquer deslize pode realmente, às vezes a pessoa fala, nunca fui assaltada na vida, nunca fui roubada na vida, mas pode acontecer. Então toma os cuidados, eu até disse lá no início do programa, compra uma doleira, coloca algo que você vai levar para alguma festa, para alguma festividade dentro da doleira, dentro da roupa, né? Se for viajar, né, tenha esse cuidado também com a segurança da sua casa. Avisa para um vizinho, tô viajando, se ouvir alguma movimentação, não sou eu, chama a polícia. Tem que ter toda essa conversa, você tem que se preparar, né, caso vá fazer, para que essa festa realmente seja só um período de festa e não de dor de cabeça. A gente precisa, falamos lá no início do programa sobre dicas de segurança e agora a gente, né, reforça isso com você, para você ter esse momento realmente apenas de festividade. Renan, muito obrigado, tá? Até a próxima, Caio. Até a próxima. São 10 horas e 23 minutos. Mais um caso de violência contra a mulher foi registrado na Paraíba. Desta vez na cidade de Itaporanga, no sertão do estado. Uma mulher de 23 anos foi espancada. O suspeito, que era o marido dessa mulher, foi encontrado morto no local do crime. Ele foi identificado como Joseildo Ferreira dos Santos, de 31 anos, e o delegado Ilamilton Simplício falou sobre esse caso. Um homem de 31 anos de idade
tentou assassinar a sua mulher de 23 anos. Ela foi socorrida para o hospital de Itaporanga, encontra-se em estado grave. Após o cometimento do crime, no local de crime foi encontrado o indivíduo caído ao chão com um disparo de arma de fogo na cabeça. Com relação à vítima mulher, ainda vamos apurar realmente qual o instrumento de agressão nessa vítima, já que ela tinha vários hematomas na cabeça. Será instaurado um inquérito policial para apurar toda a dinâmica desse lamentável fato. Muito triste, né? Nossa equipe, inclusive, entrou em contato, ela está no hospital de Itaporanga, ela foi transferida, na verdade, do hospital de Itaporanga para o Hospital Regional de Patos, segue entubada, quadro de saúde grave, infelizmente, a gente torce para que ela se recupere e também que as políticas públicas consigam alcançar, né, essa cultura, infelizmente, que existe da violência contra a mulher, que tem crescido muito em todo o país. São 10h24, a gente fala aí das festas de fim de ano, né, confraternizações, e infelizmente uma confraternização terminou numa tragédia aqui na Paraíba. A gente fala sobre um fato grave que aconteceu justamente na festa de fim de ano em uma creche pública de Campina Grande. Duas mulheres que têm filhos nessa creche, ou seja, duas mães, discutiram e uma delas acabou sendo esfaqueada. O repórter Geraldo Jerônimo conversou com o médico Júlio César, que atendeu essa vítima e traz as informações atualizadas para a gente. As duas mulheres envolvidas na agressão estavam chegando na creche Galba Farias Pimentel, no bairro Jardim Continental, em Campina Grande. Houve uma discussão e uma delas esfaqueou a outra. As duas são mães de alunos da creche. Os alunos estavam todos nas salas de aula, esperando a apresentação de Natal que encerra o ano letivo aqui na creche. Pensei assim que tinha acontecido alguma coisa com as crianças, né? Que quando chegou o SAMU, aí eu pensei que era alguma coisa com uma criança que tivesse se machucado e tivesse chamado o SAMU para socorrer. Muito nervosa mesmo, porque nunca tinha acontecido isso, foi a primeira vez. A atividade natalina na creche aconteceu normalmente, mesmo após essa agressão. A vítima ferida, de 17 anos, foi socorrida pelo SAMU para o hospital de trauma. Foram múltiplas perfurações que ela teve na região do ombro e do braço. E foi prontamente atendida na área vermelha, mas foi evidenciado que não teve lesões graves e vitais. Tentando evitar a confusão, a gestora da creche chegou a ser agredida, mas não teve ferimentos. Ela não quis gravar a entrevista. A Secretaria de Educação de Campina Grande emitiu uma nota informando que a equipe da creche agiu rapidamente. Ainda segundo a nota, a agressão foi motivada por questões pessoais externas, sem relação com a rotina ou a comemoração da unidade escolar. Nenhuma criança da unidade viu o ocorrido. A secretaria reforçou ainda que está prestando o suporte necessário à comunidade escolar e os esclarecimentos à polícia. 10h27, a gente está a poucos dias do Natal, né? Então vamos falar de uma pesquisa do Procon que identificou variação nos preços das aves tradicionais da ceia natalina em supermercados aqui da Grande João Pessoa. A pesquisa presencial foi feita no dia 11 de dezembro, analisou 35 produtos, entre Chester, peru, galinha, frango e capone, que são em 5 atacadistas aqui da região metropolitana. O quilo do frango temperado apresentou variação de quase 23%, preços encontrados entre R$ 25,98 e R$ 31,90, diferença aí de quase R$ 6,00, dependendo do local. Entre os produtos da categoria Chester, a maior variação encontrada foi em uma marca com azeite e ervas, que apresentou variação de quase 20%. O quilo foi encontrado por valores entre R$ 32,98 e R$ 39,48, garantindo a economia de quase R$ 7,00 ao consumidor que pesquisa. No item peru, a variação foi de pouco mais de 9%. Os preços ficaram entre R$ 31,98 e R$ 34,98, diferença de R$ 3,00 entre os estabelecimentos pesquisados. O Procon orienta que o consumidor compare os preços antes da compra da ceia. A pesquisa completa você encontra no site do Procon, procon.pb.gov.br,
E lá tem os preços e os locais. Então você não precisa sair de casa. O Procon já te ajuda a fazer essa pesquisa. Quem sabe não tem um preço aí pertinho da sua casa, um preço bom, né? (10h28), uma outra pesquisa feita essa semana do Procon identificou grande variação nos preços dos celulares às vésperas do Natal aqui em João Pessoa. Foram analisados 83 modelos de várias marcas em 9 estabelecimentos. O destaque foi um dos modelos mais populares vendido atualmente, que chegou a variar 75%, com preços entre R$ 799 e R$ 1.399, ou seja, o mesmo produto, mesmo modelo, com diferença de R$ 600. Outro celular de uma marca bem conhecida apresentou variação de 28,59%, diferença de R$ 400, sendo encontrado entre R$ 1.399 e R$ 1.799. A pesquisa completa com os preços, os locais, você encontra lá no site procon.pb.gov.br. Vamos dar uma olhadinha no trânsito aqui na região metropolitana. Já quero te informar que o retão de Manaíra está com lentidão nessa manhã, nos 2 sentidos, trecho entre o Manaíra Shopping e a Avenida Guarabira, em Manaíra. Então, nos 2 sentidos, trânsito com lentidão nessa manhã. Também trânsito lento na BR-230, a partir do viaduto da Avenida Beira Rio, seguindo pelo viaduto da Avenida Epitácio Pessoa, até o trecho do Brisamar, até o trecho do Jardim Luna. Após esse trecho, o trânsito segue moderado pelo João Agripino, em direção a Manaíra. Eu tinha falado mais cedo que estava com trânsito lento ali na BR-101, né? Quem estava vindo do interior ou do litoral norte. Nesse momento, apenas trânsito moderado. E na saída de João Pessoa tem um pequeno trecho ali de lentidão, próximo, na BR-230, próximo ao viaduto das Três Lagoas. Também no viaduto do Cristo, um pequeno trecho de trânsito mais intenso, mas é bem pequeno, bem tranquilo o trânsito. Na verdade, o pessoal, acho que está fim de ano, muita gente de férias, de recesso, o trânsito está muito tranquilo nessa manhã aqui na região metropolitana de João Pessoa. 10h31, daqui a pouco a gente tem uma entrevista aqui no estúdio sobre turismo. O turismo na Paraíba está vivendo um momento muito bom, né? Nesse ano foi um crescimento recorde, que tem ampliado muito a nossa presença em todo o país, também fora do país. E, claro, a gente vai falar sobre ocupação hoteleira agora no fim de ano, quais as perspectivas para o ano que vem. Daqui a pouco a gente conversa com o presidente da Empresa Paraibana de Turismo, a PBTU, Ferdinando Lucena. Também tem as notícias do esporte, tá? A gente vai trazer para você o que é que está acontecendo nesse fim de ano no esporte paraibano. E vamos ter uma reportagem, né? Nossa equipe está fazendo uma apuração das festas de Réveillon nesse fim de ano aqui na região metropolitana. Então vamos trazer para você várias cidades. O que é que vai acontecer em Cabedelo? Já tem a programação por lá? Vamos trazer para você. Conde, aqui na região metropolitana e João Pessoa também, como é que vai ser a festa? Então vai ter para todos os gostos, todos os ritmos. Vamos trazer essa informação para você daqui a pouco. 10h32. Departamento de Trânsito, DETRAN, divulgou o calendário do licenciamento anual dos veículos para o exercício de 2026 no âmbito do estado da Paraíba, tá? De acordo com a portaria, as taxas e multas de competência do DETRAN correspondem ao mês de emplacamento e deverão ser pagas integralmente pelo usuário até a data limite da terceira parcela, salvo os casos de parcelamento ou isenção prevista em lei. Por exemplo, o calendário inicia com placas final 1. A cota única com desconto vence no dia 30 de janeiro. Já os proprietários com placa final 0 poderão fazer o pagamento integral até o dia 30 de dezembro. O cronograma segue aquele escalonamento mensal, incluindo as datas para uma segunda cota e para licenciamento acompanhado de bombeiro, seguro e possíveis multas, tá? Outras informações é só entrar no site detran.pb.gov.br. 10h33. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você.
Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. O relator do Orçamento da União para 2026, deputado Isnaldo Bulhões, apresentou o parecer da proposta com superávit de 34 bilhões e meio de reais e 61 bilhões para as emendas parlamentares. A proposta deve ser analisada hoje pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Em seguida, o texto deve ser encaminhado para votação em sessão conjunta da Câmara e do Senado. Uma mulher de 65 anos foi agredida com um fuzil por um policial militar em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Um vídeo gravado por testemunhas mostra a ação. A agressão teria sido feita por um agente do batalhão de Mesquita. A vítima foi identificada como Gláucia da Silva. Ela cai com o impacto do golpe dado pelo PM. A mulher tinha se aproximado para tentar explicar ao policial que o sobrinho, que estava sendo abordado, era comerciante. A polícia militar informou que apura o caso e que o agente foi afastado das ruas. O Ministério da Saúde confirmou o 4º caso da gripe K no Brasil. Conforme a pasta, uma ocorrência foi identificada no Pará, associada a uma viagem internacional, e 3 em Mato Grosso do Sul, casos que ainda são investigados para confirmar a origem. O governo federal informou que a gripe K corresponde a uma variação genética da influenza A e não se trata de um vírus novo. A variante está em circulação na América do Norte, na Europa e na Ásia. A Bolsa de Valores de São Paulo opera praticamente estável aos 158.028 pontos. O dólar comercial está em elevação de 0,17%, cotado a R$ 5,53. O euro vale R$ 6,47, ligeira alta de 0,01%. No horário de Brasília, 10 horas, 35 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Quer mudar de vida? Então vem pra Facene! Além da matrícula grátis, você tem super bolsa para os cursos de enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia e medicina veterinária. Utilize sua nota do Enem ou acesse facene.com.br e realize nosso vestibular agendado. Quem escolhe a Facene não se arrepende! Venha para a Eurovia Renault. Quid em 2026 com entrada de R$ 22.630, mais 48 parcelas de apenas R$ 977. O novo Renault Kadian 2026 por R$ 99.990. Estamos em Cabedelo e Epitácio. Consulte as condições em loja. Desacelere, seu bem maior é a vida. Felicidade em pessoa é a chegada de um novo resort. Com 40 anos de história, o Grupo Tauá traz para a Paraíba seu jeito único de acolher, divertir e encantar famílias. O Tauá João Pessoa é um grande resort, onde o descanso encontra o mar e a diversão ganha vida no primeiro parque aquático coberto do Nordeste. O aconchego do spa e os sabores da nossa gastronomia transformam cada refeição em uma experiência inesquecível. Se prepare, João Pessoa. O Tauá está chegando. Saiba mais em tauaresorts.com.br. Ei, cinéfilo, prepare-se para viver o cinema de um jeito incrível. A Cinépolis e a Coca-Cola têm uma promoção inseparável. Compre um combo Coca-Cola e concorra a mais de 1.000 prêmios com ingressos instantâneos. Isso mesmo. Comprou, cadastrou, concorreu. Acesse inseparáveiscinépolis.com.br. Cadastre seu cupom fiscal e participe. Corre lá e não fique de fora. Cinépolis e Coca-Cola. Juntos são inseparáveis. CBN João Pessoa. São 10 horas e 38 minutos. O turismo na Paraíba vive um momento histórico, né? Todos nós estamos percebendo. Em 2025, o setor registrou um crescimento recorde, ampliou presença nacional e internacional, fortaleceu parceria com operadoras, expandiu malha aérea e consolidou aí o estado como um dos destinos mais competitivos do país. Está crescendo, né?
está crescendo demais. Então, para falar sobre o balanço, perspectivas para o próximo ano, nós conversamos a partir de agora com o presidente da Empresa Paraibana de Turismo, a PBTur, Ferdinando Lucena. Ferdinando, seja bem-vindo aqui à CBN. Um ótimo dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia, Felipe, João Paulo, Luciano, que está na operação do áudio, e de forma muito especial aos ouvintes aqui da CBN. Como é que você enxerga nesse momento o turismo da Paraíba? Tem para onde crescer? Está em crescimento? Desde quando a gente está aí nesse movimento? Bem, desde 2023 que a Paraíba vive, né, os seus melhores momentos no turismo. Isso deve-se exatamente ao fortalecimento do ecossistema turístico, né, que é composto pela gestão pública e pela iniciativa privada. Esse fortalecimento é muito importante, público-privado. Aos investimentos que estão sendo feitos pelo governo da Paraíba através da nossa estrutura do turismo, Secretaria de Estado do Turismo e também da PBTur, que trabalham com estruturação e promoção do turismo, e fez com que, a partir desses robustos investimentos Mas existe também o lado do morador que está dizendo, não, tem gente demais por aqui, né? A cidade estava preparada. Eu vou falar João Pessoa, mas a gente fala em Paraíba de forma geral, porque o pessoal também vai para Cabedelo, também vai para Conde, também vai para o interior. O Estado estava preparado para receber essa quantidade de pessoas? É realmente muita gente que está vindo para cá? Bem, isso é um processo evolutivo, né, do próprio turismo em si, tá? Mas desde 2003 que nós intensificamos fortemente essa promoção e essa divulgação. É notório que a Paraíba, a partir das suas regiões turísticas, e o litoral não fica de fora, pelo contrário, é o nosso portão de entrada, vem fazendo intervenções urbanas para poder receber melhor o turista, né? Como eu falei, é um processo evolutivo, mas que a gente precisa se adaptar a esse novo patamar que a Paraíba vem vivenciando, e de forma especial o portão de entrada, que é João Pessoa, que está bem próximo, nós moramos aqui, né? E a gente vê que alguns impactos acabam acontecendo e às vezes a população não entende. Na verdade, é um processo novo, né, que a gente precisa se adaptar. Algumas questões precisam ser monitoradas e avaliadas mensalmente para que a gente possa receber com qualidade e segurança nos serviços esses turistas que escolheram a Paraíba para passar férias ou para vir a congressos e eventos, entendeu? E em várias épocas do ano, seja em períodos de baixa demanda ou agora em mais uma alta temporada histórica, onde nós vamos receber aí uma quantidade expressiva de turistas, segundo dados da própria AENA, que é o nosso terminal aeroporto, né? Nós vamos agora, em relação a 2024, crescer mais de 15% na oferta de assentos agora para o período de verão e alta temporada. Ou seja, é 15% a mais já diante do grande crescimento que nós tivemos na alta temporada do ano anterior. Então, é muito importante isso vai gerando aquecimento do comércio, geração de emprego, mais visibilidade do nosso estado, né, lá fora, e tudo isso fortalece esse ecossistema turístico, onde vários segmentos econômicos acabam gravitam em torno dessa importante atividade, gerem exatamente uma boa competitividade do Estado e a lucratividade com as empresas que compõem esses segmentos econômicos. Como é que está essa questão da ocupação hoteleira e qual a expectativa? Porque a gente não tem ainda o polo turístico Cabo Branco para essa alta temporada, mas talvez já tenhamos para 2026, 2027, né? Como é que está a expectativa hoje de ocupação e qual a expectativa quando o polo tiver... Expectativa muito positiva, Caio. Nós vamos fechar 2025 ali na casa dos 80%, certo? Um pouquinho para mais, em relação à ocupação média hoteleira, né, ao longo de 2025. Foi um ano muito bacana para a nossa hotelaria. Nós temos um parque hoteleiro de qualidade, muito bacana, e que no próximo ano vai se associar aos empreendimentos, que nós não temos essa modalidade ainda aqui em João Pessoa, que são os grandes resorts, parques aquáticos, né? E isso vem a somar-se, né, para que ano que vem a gente consiga ampliar ainda mais o número de turistas aqui na nossa cidade, injetando dinheiro novo, gerando emprego e fortalecendo esse ecossistema que eu acabei de falar. O que é o diferencial de João Pessoa? Porque o que é que o turista está achando bom em vir para cá, diferente de cidades como Natal, ou até algo em Pernambuco?
João Pessoa tem oferecido o que de diferencial? Vamos lá. O quesito segurança pública é um quesito importante nesse processo de escolha, né? A Paraíba, a gente sabe que a falta da segurança pública muitas vezes é um problema generalizado do Brasil, não é só da Paraíba. Mas aqui nós conseguimos reduzir muito esses índices, né, de criminalidade e diante um trabalho importante da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Batalhão Especializado de Proteção ao Turista, né? Então, tudo isso são pontos extremamente positivos. Quem já nos visitou e está retornando sabe que a segurança é um item fundamental. A limpeza pública, né? Os nossos atrativos naturais, né? Os valores, né? João Pessoa é uma cidade com um custo-benefício ainda muito bom e isso favorece, né, somado-se aí a esses atrativos culturais, históricos, gastronômicos, naturais e ambientais que nós temos aqui no nosso estado. A gente tem aqui alguns dados, né? A Embratur mostrou crescimento de 127% no número de turistas estrangeiros. Fiquei bem impressionado com esse dado, né? A gente também tem esse dado que o senhor trouxe de aumento da oferta de assentos, 14%, e algumas operadoras apresentaram crescimento acima de 100% na venda do destino Paraíba, né? Olhando para 2026, quais são as principais frentes de atuação da PBTU para manter esse ritmo de crescimento? Tem como a gente receber mais pessoas? A cidade precisa agilizar 2026, que a gente está vendo aí o polo turístico chegando. Nessas melhorias, o que é que pode melhorar em João Pessoa para receber mais turistas nos próximos anos? Bem, esses itens são itens que nós fazemos avaliações constantemente com o próprio trade turístico, né? E esse aumento no número de turistas estrangeiros é um número extremamente importante. Só para você ter uma ideia, Caio e João Paulo, nós tivemos em 2019 0,9% de turistas estrangeiros visitando a Paraíba. Esse ano a gente fecha 2025 com 127%. Tudo chancelado pelos investimentos nos eventos comerciais de turismo fora do Brasil, né? Uma atuação muito forte, com investimentos na Europa em mais de 150 países, em feiras comerciais de turismo, negociando com operadoras estrangeiras, né? Recebendo fan tours exatamente também de operadoras internacionais, ou seja, todo um trabalho que até então a gente não visualizava. A partir de 2023 a gente estava com stand próprio nessas feiras, participando, conversando com os operadores, porque realmente são eles que mandam os turistas para cá, junto com os agentes de viagens, e somado-se a todos esses atrativos que nós temos. Então foi um trabalho muito importante, né? E são dados monitorados pela própria Embratur e que nós vamos investir ainda mais na promoção internacional em 2026, sabendo que esse perfil é um perfil que vem com uma moeda forte e que injeta exatamente aí dólares e euros na nossa economia. Tem alguns ouvintes aqui participando, Ferdinando. A gente está conversando com o presidente da PBTU, que é a Empresa Paraibana de Turismo, Ferdinando Lucena. E aí tem alguns ouvintes participando. O Adalberto fala assim, o que é que está sendo feito, qual a preocupação do trade turístico, tanto setor privado quanto público, com relação à poluição do mar na região metropolitana de João Pessoa, porque muitos turistas vêm e nem sabem que algumas praias estão impróprias, muitas vezes tem acontecido. O que é que pode ser feito com relação a isso? Tem o Wellington também falando sobre algumas questões, e aí eu pergunto, o que é que pode ser feito? Existe uma preocupação com a qualidade do nosso mar, existe isso? E também quais são as melhorias estruturais que João Pessoa precisa ter para receber esse turista? Bem, a questão ambiental é uma preocupação constante, não só dos organismos ligados ao setor turístico, mas também aos organismos que atuam na preservação e conservação da balneabilidade, do nosso meio ambiente, das nossas piscinas naturais. Há uma preocupação constante, nós temos alguns desafios pontuais em alguns pontos, mas isso vem sendo avaliado constantemente pela própria SUDEMA, pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, junto com as prefeituras de Cabedelo, João Pessoa e Conde. Então, eu percebo que há uma vigilância forte e um trabalho para poder manter
essa sustentabilidade, né, e essa proteção com as nossas praias, na nossa orla marítima e principalmente nas nossas piscinas naturais. E com relação à estrutura, você acha que a gente precisa abrir mais vias, preparar essa Sim, estrutura claro, a infraestrutura física? turística é fundamental, né, essas intervenções urbanas, e com o advento do polo turístico, nós vamos precisar cada vez mais que novas vias sejam abertas para a gente não ter alguns desafios com a mobilidade urbana, né? A questão dos preços, que muitas vezes nesse período, toda alta temporada se sobe um pouco mais. Isso não é só aqui na Paraíba, não. Isso acontece em Campos do Jordão, em Gramado, no Rio de Janeiro. E a cidade de João Pessoa, como eu falei no início, a gente está num processo de adaptação. Isso ocorre, por isso que tem períodos de alta demanda e baixa demanda. Eu peço que os órgãos de controle de proteção ao consumidor possam estar mais atentos, não só do município, mas também do Estado, né, nessa parceria que nós temos, para que alguns abusos e exageros sejam contidos, para evitar que os turistas possam sair daqui, né, com um olhar diferente daquilo que a gente vendeu nas regiões dele, né? Então, esse ano foi um ano muito importante também, porque nós abrimos mercado lá no norte do país, na Argentina, no Uruguai. Então, são pessoas novas que estão chegando, e eu tenho certeza, falei no início, João Pessoa é uma cidade que ainda tem um custo-benefício muito bacana, né? Mas a população precisa nos ajudar recebendo muito bem esses turistas, para que eles voltem e possam injetar dinheiro novo na nossa economia, gerando desenvolvimento econômico, social e turístico à Paraíba. Fernando, eu queria voltar a falar sobre o polo turístico, porque a gente tem informação da Avenida Boulevard, naquela que em frente ao Centro de Convenções. Perfeito. Né? A que está sendo construída, né? Ela tem sido apontada como uma obra estratégica, inclusive para a mobilidade urbana, para o turismo, né? E a entrega está um pouco atrasada. A previsão, acho que era 5 de agosto inicialmente, depois para o fim do ano. Como é que está o andamento dessa obra agora? Bem, as obras estão ocorrendo, né? Estão cumprindo ali um prazo que foi estabelecido pelo próprio governo, isso em relação ao Boulevard. Houve uma proposta de fazer essa inauguração no dia 5, mas o governador achou por oportuno, diante algumas questões lá, a própria Cinep também está vendo isso, é importante que a Cinep possa, né, também nos passar essa informação, mas eu acredito que em breve, porque eu passei por lá ontem e vi as obras em andamento. Perfeito. Né? Ferdinando Lucena, presidente da PBTU, espaço sempre aberto aqui na CBN. Aproveitar e desejar ótimas festas para você, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e que 2026 seja melhor ainda para o turismo paraibano, sempre com esse olhar para o que a gente pode fazer de melhor para o turista e também para o nosso morador. Muito obrigado por vir aqui. Eu agradeço, Caio, a oportunidade do espaço concedido. É importante que a gestão pública preste contas à sociedade e, no meu caso, ao trade turístico também. E agradecer renovadamente por esse espaço. E dizer, Caio, que nós vamos continuar trabalhando muito, incansavelmente, para consolidar a Paraíba como um dos principais destinos turísticos do Brasil. Ferdinando, muito obrigado mais uma vez. Até mais. Eu que agradeço. Feliz Natal. Agora são 10 horas e 52 minutos. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Oi, Ju, bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, Lu. Bom dia para você que está acompanhando o CBN de João Pessoa. Antes de mais nada, mil desculpas pela minha ausência ontem. Vou pensar se eu perdoo, viu? Diga. Foi por uma excelente causa. A gente está preparando um material especial de verão para o Bom Dia Paraíba. Aguardem, confie. Isso. E aí, por isso eu me ausentei aqui. Mas, já que eu me ausentei... Tá perdoada. Eu decidi, tá perdoada. Pronto. Então. Já que eu me ausentei ontem, deixa eu aqui parabenizar. Eu acho que é preciso parabenizar os torcedores do Flamengo, sim. Porque o time... Não, o torcedor do Flamengo, porque, enfim, o time... não fez vergonha nenhuma diante do PSG, é preciso que se diga isso. Pelo contrário, eu me senti muito orgulhosa de ter um time brasileiro encarando o PSG da forma que o Flamengo
encarou. Então, parabéns, né? A gente só não esperava um Safonov da vida, 4 pênaltis, defender 4 pênaltis numa final de Mundial é impressionante, né? Mas, de qualquer maneira, parabéns a todos os rubro-negros. E Corinthians e Vasco, pelo amor de Deus, tá agoniado. Um jogo agoniado e teremos mais outro jogo agoniado, acredito eu, no próximo domingo. Ju, tivemos 2 amistosos com times paraibanos ontem. Isso, tivemos 13 e Serra Branca, né? Ambos aí disputando, testando os seus elencos. Importante que se diga que a gente está nessa pré-temporada, algumas equipes já bastante avançadas. E ontem tivemos o Serra Branca no seu segundo amistoso. Inclusive foi contra o América de Natal. Vocês lembram que no primeiro amistoso o Serra Branca perdeu por 2-1 e aí devolveu o placar. Dessa vez no Amigão, venceu o Mecão por 2-1. Quem abriu o placar foi o Serra, com o gol do Ezequiel, que é aquele jogador que até poucos meses atrás estava no futebol amador, né? Já tinha até desistido aí do sonho de ser jogador de futebol e no projeto do Serra Branca acabou sendo descoberto. Depois o Mecão empatou e aí o Marcelo Toscano conseguiu garantir a vitória por 2-1 para o Serra Branca. Uma oportunidade também que o técnico Roberto Maschio teve para rodar todo o seu elenco, né? Fazer com que o time tenha rodagem, minutos e, claro, entrose cada vez mais. No caso do 13, o 13 foi até bonito em Pernambuco enfrentar o Maguari. E aí, minha gente, a partida terminou em 0-0, foi um jogo treino, de acordo com a assessoria de imprensa. Terminou em 0-0, mas terminou em 0-0 porque teve confusão, acreditem vocês, num jogo treino, na pré-temporada, né, no amistoso. O jogo precisou ser encerrado depois de uma confusão entre as duas equipes, né, depois de um pênalti marcado para os donos da casa, que o goleiro acabou pegando, e aí, depois disso, o clima esquentou por lá, foi melhor encerrar o amistoso em 0-0. O 13, inclusive, já tem um próximo amistoso confirmado na segunda-feira, tá? Vai encarar o América de Natal, vai ser às 19h lá na Arena das Dunas. E nesse fim de semana tem outros testes também. Isso, vamos lá, para você anotar aí na sua agenda, tá? Começando pelo Botafogo. O Botafogo vai encarar o Laguna, do Rio Grande do Norte. O duelo vai ser aqui na capital paraibana, no CT da Maravilha do Contorno. O horário ainda não foi anunciado pelo Botafogo, mas de qualquer maneira, portões fechados, tá? Então não teremos acesso a esse jogo-treino com o Laguna do Botafogo. Teve também tem o primeiro amistoso do Souza. O Souza vai pegar amanhã às 16h o Potiguar de Mossoró, lá no estádio Azulgão, em Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte. No domingo, o Campinense pega o ABC de Natal, no Amigão, 16h. Vai ser o quarto teste já do Evaristo Pisa, né, do elenco do Evaristo Pisa. E no domingo também, o Confiança de Sapé vai enfrentar o QFC, que é um time da 3ª divisão do Campeonato Potiguar. Vai ser às 15h. O local do duelo ainda não foi anunciado, mas de hoje para amanhã isso com certeza vai ser informado para toda a imprensa. Ju, teve mudança no comando do Botafogo, é isso? Mas calma. É que a gente fala assim, né, já dá aquele susto, né? Mas foi no comando da equipe feminina. Certo. Que também é uma informação que nos choca, né? Porque, afinal de contas, a Gleide Costa está à frente da equipe feminina do Botafogo há cerca de 15 anos, né? Muito longeva aí. E aí, a técnica confirmou que foi informada, né? Dispensada pela diretoria da SAF na última quarta-feira, numa reunião com a direção do Alvinegro e da Estrela Vermelha. Foram 2 passagens de quase 15 anos aí à frente do Botafogo. Ela foi 6 vezes campeã paraibana com as Belas do Belo, 2011, 15, 16, 17, 18 e 2020, que foi o último campeonato conquistado pelas Belas. Hegemonia total durante muitos anos, mas aí o Botafogo começou a ver outras equipes chegando, né? Inclusive o misto, que foi tricampeão, sendo o último título em cima do Botafogo esse ano ainda, tá? A Gleide também comandou o Botafogo na Copa Maria Bonita, que teve a sua estreia esse ano, né? 9 estados nordestinos, e o Botafogo conseguiu chegar até as semifinais, foi eliminado pelo Sport, lá de Pernambuco.
e o Belo ainda não informou quem será o novo treinador ou treinadora que vai comandar a equipe feminina. A gente parabeniza a Gleide pelo todo o trabalho feito na frente do Botafogo, obviamente, e por todo o trabalho feito no futebol feminino, que deve muito a Gleide Costa por toda a sua resistência e profissionalismo. E o basquete de Unifacisa voltou a vencer, coisa boa. Isso, diante dos seus torcedores, né? Foi contra o Paulistano, na Arena Unifacisa. O Jacaré saiu na frente, voltou a vencer na competição pelo placar de 82-70. Portanto, depois da sofrida derrota, né, diante do Pinheiros por 10 pontos, conseguiu agora voltar a vencer diante do seu torcedor, e a gente espera, né, que já consiga voltar a engrenar. Vai pegar o Caxias no SESI já nesse domingo, dia 21, às 11 da manhã. Ju, muito obrigado. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana para todo mundo, minha gente. Segunda-feira a gente está de volta. Agora são 10h59. Denis Delmiro, bom dia para você. Caio Ismael, bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Sexta-feira chegou no JPB1, dá tempo de chamar todo mundo, a família, para ligar a TV às 11h45 nesta sexta, com muita informação, tem comunidade, tem notícias chegando de última hora. Gente, teve um caso que chocou todo mundo ontem, que foi aquele incêndio que aconteceu em Mandacaru, numa casa, né? E aí a família perdeu tudo. A informação que a gente teve é que até a cachorrinha da família morreu, né? Não conseguiu, infelizmente, escapar. E os vizinhos, no ato de solidariedade, estão fazendo uma vaquinha para essa família. Então, se você quer ver essa história, quer ajudar essa família de Mandacaru que perdeu tudo nesse incêndio, liga a TV no JPB1. Tem uma imagem revoltante também, eu vou mostrar para vocês no JPB1. É o seguinte, uma mulher de moto chega e joga um saco preto. Sabe o que é que tem nesse saco? Um gatinho, um filhote de gato. Ela joga sem nem pensar, como se fosse um saco de lixo. E aí as pessoas lá vão lá, né, escutam o barulho do gato miando, vão lá e salvam esse gatinho. A gente vai falar sobre esses maus tratos a animais e como esse tipo de atitude é crime, sim. A gente não entende como é que existem seres humanos assim. Tem comunidade também, a gente vai mostrar uma árvore muito necessitada de poda. É um perigo para quem mora em Gramame, lá numa rua, uma árvore que está bem alta, emaranhado assim nos fios, tudo misturado, fio com galhos. E aí, se você tá com problema, me manda 981819700 que o JPB1 vai em busca de resposta, seja de quem for da autoridade pública. Te espero às 11h45. Tá certo, Denise, obrigado, tá? Até mais. Bom fim de semana para você. Obrigada. 11h01. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. O ministro do STF, Flávio Dino, autorizou a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático dos deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi, ambos do PL. Os dois são alvos de uma operação que investiga o desvio de recursos públicos com origem nas cotas parlamentares. De acordo com as investigações, agentes políticos e servidores comissionados e particulares atuaram de forma coordenada para desviar as verbas e ocultar os valores. A Polícia Federal apreendeu cerca de R$430 mil em espécie num apartamento em Brasília de Sóstenes Cavalcante. Até o momento ele não se manifestou. Já Carlos Jordi disse que é perseguido e negou qualquer irregularidade. O esquema envolveria alocadoras de veículos. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. Pelo menos 5 caças dos Estados Unidos sobrevoaram uma área próxima a Caracas, capital da Venezuela, no fim da tarde de quinta-feira. Outras 2 aeronaves militares americanas foram vistas no Caribe. As informações foram exibidas pelo site de monitoramento Flight Radar. Os caças que apareceram no sistema são da Marinha. Em entrevista à emissora NBC News, o presidente Donald Trump afirmou que não descarta uma guerra contra a Venezuela. Ele também disse que os Estados Unidos vão manter as apreensões de petroleiros que estiverem perto das águas do país da América do Sul. Desde setembro, as Forças Armadas americanas destruíram pelo menos 29 embarcações no Mar do Caribe e no Pacífico e mataram mais de 100 pessoas com a alegação de combater o tráfico de drogas. O fim de semana terá a decisão da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco disputarão o título a partir das 6 da tarde de domingo. O primeiro jogo terminou empatado por 0-0. No horário de Brasília, 11h02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A melhor oportunidade para encerrar 2025 chegou. O futuro é agora, na BMW PG Prime. O BMW iX1 2025 100% elétrico com a oferta imperdível. Você vai se surpreender. De 455.950 por 383.950. Mais de 70 mil reais de desconto. E tem mais. BMW 320i 2026 com taxa zero em 24 vezes. E um super bônus no seu seminovo. Venha visitar a BMW PG Prime. Garanta o seu BMW 0 km com as melhores condições antes que o ano acabe. Desacelere, seu bem maior é a vida. Quer mudar de vida? Então vem pra Facene. Além da matrícula grátis, você tem super bolsa para os cursos de enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia e medicina veterinária. Utilize sua nota do Enem ou acesse facene.com.br e realize nosso vestibular agendado. Quem escolhe a Facene não se arrepende. Chegou na Caixa o empréstimo Reforma Casa Brasil do Governo do Brasil. Agora eu posso reformar a minha casinha. Vai ficar um aconchego, vai ficar tão bonitinha. Tudo topzera, não é sonho, é real. Já imagino a família na noite de Natal. Reforma Casa Brasil, invista em conforto, segurança e acessibilidade. Acesse caixa.gov.br/Reforma Casa Brasil e veja como contratar. Caixa e Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Empréstimo sujeito à aprovação. A New Land Toyota apresenta o aguardado Yaris Cross, o novo SUV híbrido da Toyota que une eficiência e estilo que só a marca líder oferece. Garanta o seu na pré-venda exclusiva, com versões a partir de R$ 161.390, preço fixo de R$ 549 nas primeiras 6 revisões. Seguro com franquia grátis para clientes que financiarem pelo Banco Toyota. Prioridade na entrega e os 10 anos de garantia Toyota que você já conhece. Acesse newland.com.br e consulte condições especiais de lançamento. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. São 11h06, CBN João Pessoa de volta, trazendo notícia para você nesta sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está ligando seu rádio agora na 101.7 FM ou que está se conectando conosco no canal CBN Paraíba no YouTube. A gente está por lá, por aqui na verdade, né? Você está me vendo no YouTube, né? Um tchau, um abraço especial para você. Tem como comentar aqui embaixo na nossa aba, né, do chat, e a gente vai seguindo junto com muita interação também. Deixar aqui, fazer o registro, um ouvinte nosso, Daniel, mandou um áudio e a gente vai colocar porque ele está falando de um acidente que aconteceu, um acidente grave. Vamos ouvir. Bom dia, acidente grave, depois do Carrefour, sentido centro, naquela entradazinha que vai pro HU. 2 carros e uma moto. A mulher tá grave no chão, viu? Tem 2 ambulâncias do SAMU, foi agora mesmo. Tá certo? Acidente grave, o trânsito tá completamente parado em Bancários. Tá certo? Muito obrigado, Daniel. Grande abraço para você. Também tem informação de lentidão, trânsito, né, na BR-230, trecho próximo à Unip, sentido Zona Sul, sentido Viaduto do Geisel. Trânsito lento também nessa manhã. No sentido oposto, tem lentidão a partir da barreira do Castelo Branco, passando pelos viadutos da Beira Rio e da Epitácio Pessoa, até o trecho do Brisamar. Informação de um acidente em frente ao Hospital de Trauma. Trânsito intenso por lá. Retão de Manaíra também com trânsito complicado nessa manhã, a partir do viaduto de Manaíra, sentido Orla, em toda a extensão do Retão de Manaíra. Avenida Fernando Luiz Henriques, quem está vindo do Bessa em direção ao Retão, também vai encontrar trânsito muito complicado na Praça Wanda Braga de Lucena, tá? Muita atenção para você, motorista, condutor, que está passando por esse trecho. 98132-4088, vários ouvintes participando, inclusive o Ricardo Donizete falando, Caio, sobre trânsito, o que anda me incomodando muito, mas muito mesmo,
e assustando são os motociclistas ultrapassando pela direita a todo momento e subindo nas calçadas. O Ricardo lá de Intermares. Ricardo, eu tenho percebido muito isso. E algo que eu tenho percebido também, talvez um motorista que está, né? Eu sei que existe muito desrespeito aos motociclistas, mas eu falando como motorista, eu percebo que muitas vezes tem tanto motociclista, né? Às vezes, por exemplo, na BR-230, passando no meio dos veículos, que você não consegue mudar de faixa. Ou tem espaço, você liga a sinaleira, tenta mudar de faixa e o motociclista que está lá atrás já vem buzinando e não deixa você passar, né? Então, assim, tem que haver um respeito no trânsito. O motociclista, ele está passando ali no meio dos veículos, mas esse corredor também é um corredor de tráfego de veículos. O veículo precisa ir de um lado para o outro, um tráfego de carros, né? E caminhões. Então, tem que haver um respeito, tem que... se a pessoa está ali certinha, né? Deu a seta, tá passando com calma, você desacelera um pouco, deixa a pessoa passar e depois segue sua viagem. A gente precisa ter mais paciência no trânsito, mas não só paciência, respeito, deixar o outro passar, não tem pra quê. 2 minutos não vai fazer diferença nenhuma na vida de ninguém, né? Então vamos tentar também respeitar o outro, abrir espaço, é isso. Também queria fazer um registro aqui bem importante, acho bom a gente falar e registrar as conquistas dos nossos ouvintes, né? A gente tem o Alessandro Garrido, que mandou aqui um certificado pra gente, certificado de conclusão do ensino médio. Ele fala: Caio, bom dia, não foi fácil, mas consegui ensino médio concluído com muita luta. Depois de 32 anos, voltar para a sala de aula e conseguir. Deus me deu forças. As diretoras, professores, alunos, agradeço a todos da Escola Estadual Horácio de Almeida, no Alto do Mateus. Alessandro, acho que sua história é muito representativa para pessoas que tiveram que largar os estudos por N motivos, né? E que tem o sonho de voltar a estudar. Então, parabéns para você. Serve de exemplo para muitas pessoas que estão nesse mesmo caminho, tá? Grande abraço para você. Tem também o Rodrigo aqui concordando comigo nessa questão de respeito no trânsito, né? Rodrigo lá do Valentina. Um grande abraço. E o Alessandro tá dizendo, tô com 53 anos, concluindo ensino médio aos 53 anos, ou seja, sempre é tempo, tá? Um grande abraço. Tem o Wagner também participando conosco, dizendo que tá achando queijo e chocolate muito caros. Tá mesmo, e agora fim de ano é que tá, viu? Wagner, um grande abraço para você. 981324088, participa comigo, tô esperando sua mensagem. Já tem o André aqui também dizendo, Caio, motociclistas têm 2 situações, ou tá atrasado passando por cima de tudo, ou estão sem pressa, quem quiser que passe por cima. Tá difícil. Acontece, viu? Acontece. Mas existem muitos motociclistas que respeitam as leis de trânsito, assim como os motoristas, né? Porque a gente também sabe que tem muito motorista, assim, que ou tá muito lento ou tá muito rápido, né? André, grande abraço para você. Obrigado pela participação. Agora a gente vai seguindo com notícia por aqui, são 11h12. Giro de notícias. A gente falava agora há pouco sobre a quantidade de turistas estrangeiros que têm vindo à Paraíba, mas você sabia que a maior parte desses turistas que vêm de fora é da Argentina? Pois é, o número de gente vindo de outros países para conhecer nossas belezas tem aumentado cada vez mais, mas quem explica esse perfil dos turistas, esse movimento dos argentinos, é Cris Honório. Que a Paraíba é um destino procurado por outros brasileiros, isso é uma realidade. Mas números revelam que o público estrangeiro também tem se apaixonado pela terrinha. De janeiro a outubro deste ano, houve um aumento de 127% dessas visitas. Isso comparado com o ano passado. Entre eles estão os uruguaios, paraguaios, portugueses e argentinos. Os hermanos foram os principais. 3 milhões estiveram visitando pontos turísticos do estado. E quando o assunto é turismo, as mudanças na economia são levadas em consideração. O destaque foi do setor hoteleiro, que cresceu na oferta de serviços. Segundo a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Rosália Lucas, a expectativa é de mais desenvolvimento no ramo. A maior presença que tivemos, o recorde no Brasil esse ano, é de mais de 3 milhões de argentinos, que é um número absoluto bem maior do que Chile, Uruguai e de outros países.
acompanhando os hotéis, inclusive hotéis que estiveram conosco na Argentina, que já estão recebendo, vindo sensivelmente o aumento que está impactando na hotelaria, principalmente da nossa capital, João Pessoa. Então, tivemos esse ano, no início do ano, comparado ao ano passado, um aumento de 23%, e com esse trabalho, já esse ano, um impacto de 127%. Com a vinda dos resorts, a gente tem trabalhado, o resort vai ser uma mudança de chave, porque é um perfil que o turismo internacional busca, eles compram os pacotes, e é isso que nós vamos ter, essa nova oferta turística do polo, proporciona uma ampliação muito grande e a vinda do turismo internacional, que era o que a Paraíba não tinha. Evolução que tem impacto direto para melhores condições de geração de emprego e renda em outras áreas. A indústria do turismo ela é muito democrática. Vai desde o ambulante que está na praia vendendo o picolé, vendendo óculos, que a gente vê essa oportunidade que ele tem de água de coco, vai ao dono de hotel, a ampliação no nosso aeroporto. Então, os restaurantes também têm contratado mais, os hotéis têm contratado mais, as lojas, quando vem o turista, impacta diretamente no varejo. Nós estamos com o PIB no varejo na Paraíba, um PIB acima, 4, 5 vezes acima, é o terceiro maior PIB do Brasil, de previsão 5,7% do PIB do varejo. Para quem trabalha com turismo, há desafios que precisam ser ultrapassados. Paulo Freitas é guia de turismo e cita esses aspectos. Um deles tem relação direta com a estrutura da cidade. A exemplo das sinalizações para a independência dos turistas. Eu acredito que o maior desafio hoje seja realmente uma quantidade considerável de profissionais capacitados. Claro que comparado com outros destinos, a gente não recebe tantos turistas internacionais ainda, mas esse número tem aumentado, até porque tem algumas ações aí de divulgação, principalmente na América do Sul, em países como Argentina, Chile, Paraguai, Então, a gente tem recebido algumas pessoas dessas regiões, mas vez ou outra aparece alguém da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, então sempre tem alguma pessoa, Acho que praticamente esse ano 2025, praticamente todos os meses eu fiz um serviço ou outro, para um grupo ou pessoas, de outros países. Então, acho que falta mais essa capacitação, por parte dos guias. E, no geral, algum cardápio, alguma sinalização, alguma parte mais visual da cidade que fosse mais facilitada nesse sentido, de compreensão do turista, que o turista conseguisse ler melhor a cidade nesse sentido, no seu idioma. A tecnologia ajuda, Então, quando eles chegam no restaurante, claro que eu vou ajudar, vou explicar também, Mas a tecnologia ajuda, então muitos deles acabam se virando e conseguindo compreender muita coisa por conta própria também, Isso, claro, quando são mais jovens, são mais conectados, Quando é um pessoal que tem mais idade, o suporte tem que ser maior nesse sentido. Outro fator que considero essencial é a comunicação. Por isso, baseado na própria experiência, acredita que aprender novos idiomas pode tornar os profissionais da área mais capacitados. No caso dele, falar inglês e espanhol ajuda na dinâmica do trabalho. Parte da minha preparação, para receber turistas internacionais é sempre estar em contato com o idioma, seja o inglês ou o espanhol. É importante assistir série, filme ou alguma entrevista de algum assunto relacionado ao turismo ou ao destino do turista, para saber um pouco mais a respeito da cultura dele. Eu assisti coisas do meu interesse, para manter os ouvidos ali sempre aguçados e sempre afiados, aquele idioma. Aprender vocabulário, ou aprender um vocabulário específico, do que é falésia, por exemplo, e algumas coisas mais específicas do dia a dia da gente em relação à geografia, ao relevo, à história, algum vocabulário específico assim que a gente não tem tanto hábito de falar, mas que por estar trabalhando com turismo e alguma coisa que o turista pergunte, a gente esteja preparado, E, por outro lado, a bagagem que eu tenho, por ter trabalhado muito tempo em uma agência de intercâmbio, eu trabalhei em algumas agências de intercâmbio, então isso me ajudou muito. Reportagem Cris Honório. Agora são 11h18. As maiores cidades do litoral paraibano preparam festas para a virada do ano.
São opções para quem deseja curtir o Réveillon ao som de diversos ritmos. Quem traz um balanço para a gente dessas festas é Renan Mesquita. Na capital, a Prefeitura de João Pessoa divulga atrações para a noite do dia 31 de dezembro. No busto de Tamandaré, entre as praias de Cabo Branco e Tambaú, estão confirmados os shows de Pagode do Meu Agrado, Mano Walter, Pimenta Nativa e José. Além da atração principal, a banda J Quest. A programação integra o calendário do Natal e Réveillon 2026, que inclui concertos, apresentações culturais e eventos religiosos ao longo de dezembro. No Litoral Sul, o município de Conde prepara a festa de Réveillon na Praça do Mar, em Jacumã. A programação começa às 8 da noite do dia 31, com atrações voltadas ao público local e aos turistas. A Prefeitura destaca o planejamento da estrutura e a segurança durante o evento. Já foi anunciada a programação, vão ter as atrações, vão ser Dodô Pressão, vai ser Capilé e vai ter também DJ Vini Alves. Vai ser na Praça do Mar, que fica em Jacumã. Já é tradicional a festa de Réveillon, no dia 31 de dezembro, a partir das 20 horas. Saudade veio ao coração, lembranças com tanta emoção. Pensei na minha região, ai que vontade. Além das atrações musicais, a gestão municipal informa que o evento integra a Operação Verão, com a atuação conjunta das forças de segurança e equipes de apoio. Já em Cabedelo, a programação do Réveillon 2026 está confirmada, apesar do cenário político recente. O prefeito interino Edivaldo Neto assumiu o cargo após decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que manteve a cassação do mandato do ex-prefeito André Coutinho. Segundo a gestão, o calendário de eventos está mantido. Passando aqui para informar a todos vocês que todas as festividades de final de ano de nossa cidade estão mantidas, que continuaremos trabalhando para fazer desse período do ano um período especial, um verão com muita felicidade, segurança, para que todos, turistas e a população cabedelense possam desfrutar desse momento tão importante para a nossa cidade. O município prepara shows em 2 pontos da cidade, no centro e na praia de Intermares, como parte do Verão Cabedelo 2026. A festa conta com shows das bandas Nagibe e Estilo Ousado, além de João Lima, Renata Arruda, Joyce Tainá e a dupla Juliana e Wallace. Nova, renovada força, tô feliz da vida, sob o seu domínio, tô mais forte ainda, não tem nada fora de lugar. A Prefeitura informa que o Réveillon faz parte do conjunto de ações do Verão Cabedelo 2026, que inclui eventos culturais, turísticos e operacionais ao longo da alta estação. Em toda a região metropolitana de João Pessoa, o Réveillon 2026 terá programação gratuita, shows na orla e esquema especial de segurança. João Pessoa, Conde e Cabedelo confirmaram eventos para a noite da virada. Lucena, até o momento, não divulgou programação oficial. Mudou tudo no amor, outra cara. Reportagem, Renan Mesquita. Forma de ver e sentir o que antes eu não entendia. Agora é ouro pra mim. 11h22. Divã CBN, com Maiara Almeida. Psicóloga Maiara Almeida, bom dia, boa sexta para você. Bom dia, Caio, bom dia, ouvintes. Muita coisa esse ano a gente discutiu aqui nessa bancada, não foi? Sim, muita coisa, muitos temas que atravessaram os casais, que ajudaram, que fizeram pensar, né? E a gente vai trazer hoje, então, uma retrospectiva para ajudar você a colocar alguns pontos em algumas coisas que ainda precisam e podem ser desenvolvidas. Relembrar, às vezes esqueceu, anota no papel, Isso. Grava aí no celular, manda em áudio. Isso mesmo. A coluna para o amado ou a amada. Exatamente. O que é que você destacaria, né, de pontos importantes que a gente conversou esse ano e que podem ajudar os casais a se relacionarem melhor, Maiara? Sim, separei 5 pontos. O primeiro deles é a manutenção. Então, é esse cuidado que precisa acontecer
a partir do momento que a gente percebe que a relação não se faz só de um, né? É por isso que a gente permanece aqui conversando sobre esses temas, porque são muitas questões realmente e que atravessam as vivências de cada pessoa de maneira muito individual. Então, é importante parar de adivinhar e começar a fazer as perguntas certas. Muitas pessoas não fazem perguntas exatamente para não ouvir a resposta e não ter que tomar decisões. Mas essa manutenção ela é necessária para a sua saúde individual e também para o casal. Você compra um carro, você faz manutenção. Você compra uma bicicleta, você faz manutenção. E o relacionamento não. Exatamente. Tem que cuidar, né? Pois é. E aí, isso traz exatamente para o segundo ponto, que é a verificação, o check-up que a gente falou outro dia, né? A gente faz o check-up na saúde como um todo. E no relacionamento também é muito importante fazer, para que a gente possa perceber se as nossas ações estão fazendo sentido para a gente e para o outro, o que é que precisa ajustar, o que é que precisa dar um tempo para vocês se recuperarem e depois começarem novamente a lidar com aquela situação. Então, essa verificação salva muitas relações, que às vezes estão desgastadas, mas se cada um perceber quais são os limites que estão postos ali, as coisas podem se ajustar, né? Um outro ponto são os acordos inegociáveis, né? A verdade, mas com respeito, sem manipulação, sem joguinhos, de fato, um e o outro, um casal interessado em cuidar de si mesmo, mas também da relação. O alinhamento do futuro, muitos casais não conversam sobre temas mais delicados, dinheiro, filhos, sexualidade, e isso vai acumulando e muitas vezes faz com que o casal possa se afastar e, consequentemente, levar ao fim da relação. A beleza e o vínculo, a gente sabe que o tempo vai passando, os corpos vão mudando. Se a gente não considerar, né, procedimentos, é natural que o ser humano envelheça. Mas o vínculo, o amor, o afeto, o cuidado, o respeito não precisa acabar, não precisa ter fim. Ele pode se transformar, algumas coisas podem ser diferentes, mas é importante que o casal entenda a importância de fazer essa transição, né? De quando o seu parceiro ou parceira muda fisicamente, quando envelhece, que você pode continuar admirando o caráter que ele tem, né? As histórias, as vivências que vocês passaram juntos, tudo isso precisa valer a pena, com certeza, né? E o último ponto, a gente lembrar, diante de tudo isso que a gente conversou aqui, que só o amor não basta. É preciso intencionalidade, é preciso querer estar junto. Às vezes você não vai conseguir dar 80%, nem 50%, às vezes é 10% ou 5%, mas o outro está ali ajustando o equilíbrio da balança, depois troca. Então é importante a intencionalidade, querer estar ali, querer se desenvolver na relação para que vocês possam seguir juntos. E para 2026, hein? O que é que a gente pode projetar? Vai ser um ano que a gente vai ter que estar mais presente, sair um pouquinho das redes sociais, cuidar mais do relacionamento. Já tem que começar a pensar isso de agora, Mayara? Sim, com certeza, né? Se possível, combinar conversas saudáveis, conversas regadas a momentos e até a vinho, se vocês quiserem, né? Para que vocês possam combinar e conversar esses detalhes sobre o ano que vem. Para que vocês se sintam claros em relação ao futuro, ao que o outro está querendo e desejando. Porque isso gera segurança, confiança e estabilidade, que é o que todo mundo busca num casal. E eu lembro bem que uma vez você falou aqui, ó, criem momentos. Se o casal está distante, se o casal não está, então, ó, vamos separar um dia, uma noite de cinema, uma noite de vinho. Marque encontros sai com de vocês. Casa, marcar Isso, encontros, exatamente. marcar um dia, especificar esse dia. É importante planejar isso para o próximo ano? Sim, também. Se vocês não conseguiram fazer esse ano, né, e permanecem juntos, coloquem na agenda de vocês uma vez por semana, a cada 15 dias. Isso faz parte dos acordos inegociáveis também. Querer estar junto de forma intencional. Então, marquem na agenda de vocês encontros para que vocês possam ter tempo de qualidade, lembrar das linguagens do amor, que isso é muito importante, sair mais da tela e vir mais para o real, para a presença, para o toque, para o tato. A gente precisa resgatar, porque isso é o que nos torna humanos de verdade, né? A gente é formado dessa matéria e não da virtualidade. Mayara Almeida, muitíssimo obrigado. Desejar, né, ótimas festas para você nesse fim de ano. Obrigada. Renovar nossa parceria também, Isso, tá? Exatamente. Bom Natal para todos vocês aqui da equipe, para todos os ouvintes também. Um grande abraço. Um beijo. Agora, 11h28.
Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. CBN João Pessoa. Onze 29. A Justiça da Paraíba condenou o perito criminal Robson Félix Mamed a pagar pensão e indenização por danos morais à família do motoboy Orlando Pereira Leal, que foi morto depois de um acidente de trânsito no dia 16 de setembro aqui em João Pessoa. A decisão também determinou o pagamento de R$150 mil por danos morais para cada um dos autores da ação, totalizando R$600 mil para a família. A decisão foi da juíza Acione Alencar Linhares, da 2ª Vara Regional Civil de Mangabeira. Ela reconheceu a responsabilidade civil do réu pelo acidente. De acordo com os autos do processo, Robson Mamed estava na contramão e avançou a via preferencial, batendo contra a moto em que estava a vítima. Os laudos periciais confirmaram que o motorista agiu de forma imprudente contra as normas de trânsito. A versão apresentada pela defesa é que ele estaria fugindo de um assalto, mas o argumento não foi comprovado. Os pontos móveis de vacinação em João Pessoa não estão funcionando hoje, tá? Esses são aqueles pontos que estão espalhados em shoppings e grandes lojas da cidade. O motivo é um fechamento programado para balanço, avaliação e planejamento de ações da Prefeitura da capital. Para se vacinar hoje, o público pode seguir para as policlínicas municipais que ficam no Cristo, Mangabeira, Jaguaribe, Mandacaru e na unidade das praias também. A imunização acontece ainda no Centro Municipal de Imunizações, na Torre, e nas unidades básicas de saúde em toda a cidade. No sábado, os 3 pontos móveis de vacinação, ou seja, amanhã, que ficam no Shoppings Tambiá e Sul e no Home Center Ferreira Costa, voltam a funcionar normalmente, das 8 da manhã às 4 da tarde, com todas as vacinas do calendário nacional de vacinação, exceto as contra a dengue, que só estão disponíveis nas unidades de saúde. 11h31, a Secretaria de Estado de Saúde divulgou essa semana um alerta epidemiológico, informando a ocorrência de um caso suspeito de raiva humana no estado. A gente falou sobre isso, né? A raiva é uma doença infecciosa aguda, extremamente grave, com letalidade próxima a 100% após o início dos sintomas. A transmissão acontece principalmente pela saliva de animais infectados por meio de mordidas, arranhões, lambeduras ou contato com mucosas e pele lesionada. A Secretaria de Saúde alerta que toda situação de exposição deve ser avaliada imediatamente em um serviço de saúde para garantir a indicação correta da profilaxia pós-exposição, que é eficaz quando iniciada a tempo. Em caso de mordida, arranhão ou contato suspeito, a orientação inicial é você lavar o local do ferimento imediatamente com água corrente e sabão, de forma abundante. Se disponíveis, pode usar antissépticos como clorexidina ou iodo, sem substituir a avaliação médica. Tem que ir no médico de qualquer jeito. A Secretaria de Saúde também reforça que todos os casos suspeitos de raiva humana são notificados de forma imediata e devem ser comunicados em até 24 horas aos serviços de vigilância e saúde para garantir investigação rápida e acompanhamento adequado. São 11h33, a gente vai fazer aquela pausa para as notícias nacionais. Daqui a pouco tem Enxerida no Contexto, com GC Quirino. Tem também Qual a Boa, com Felipe Lima, trazendo as dicas para você aproveitar o fim de semana. E tem as últimas da política por aqui também. Fica por aqui, bem rapidinho a gente tá de volta.
CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. As cidades dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo registraram as maiores perdas de participação no Produto Interno Bruto entre 2022 e 2023. É o que mostra a pesquisa PIB dos municípios, divulgada hoje pelo IBGE. Com recuo de 0,3 ponto percentual, o município fluminense de Maricá liderou a lista. Depois aparecem Niterói e Saquarema, também no Rio, e Ilhabela, em São Paulo. De acordo com o IBGE, as maiores perdas ficaram concentradas em cidades que dependem da indústria extrativa, sobretudo de petróleo e gás. O principal fator foi a desvalorização dos preços internacionais das commodities. Termina hoje o prazo para as empresas depositarem a segunda parcela do 13º salário. O pagamento poderia ser feito até 20 de dezembro, mas como a data cai num sábado, o dinheiro tem de estar na conta dos beneficiários até esta sexta-feira. A primeira parte e a parcela única foram pagas no fim de novembro. A segunda parte vem com os descontos obrigatórios, como o INSS e o Imposto de Renda. E a empresa chinesa controladora do TikTok, a ByteDance, firmou acordos vinculativos para transferir o controle das operações do aplicativo nos Estados Unidos. Os investidores são Oracle, Silver Lake e MGX. A medida evita a proibição da plataforma em território americano. Nos Estados Unidos, mais de 170 milhões de pessoas usam o TikTok regularmente. O aplicativo está no centro de disputas políticas desde agosto de 2020. Na ocasião, o presidente Donald Trump tentou barrar o funcionamento da plataforma. Ele alegou preocupações relacionadas à segurança nacional e ao acesso de autoridades chinesas a dados de usuários americanos. No horário de Brasília, 11 horas e 36 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. 11h36. Encherida no contexto. A farinha matuta, de Gessier Quirino. Olá pessoal, bom dia, muito bom dia. Gessier Quirino por aqui. E hoje eu me junto com o arquiteto Gessier Quirino para apresentar para vocês uma planta baixa de uma casa grande de fazenda mobiliada. Isto no poema autoral A Cumieira de Aroeira, lá da Casa Grande. Ó cumieira de aroeira dessa casa grande, veja e nos mande uma visão dessa velha morada. Sendo a parada retilínea do telhado em quedas, não te arredas dessa empena tão estruturada. Sois a chegada de telheiro, riba e caibaria, hospedaria de pavões, corujas e pardais. Nos teus anais e cabedais de vida em cumieira, diz aroeira, dessa casa o que enxergas mais? Pelas janelas e portais lá da sala da frente, vejo contentes e voantes espreguiçadeiras. Relaxadeiras de alpendre junto à rede armada, lonas listradas, cores vivas, vidas de cadeira. As choradeiras de avencas pendem dos frechais e os fuais das trepadeiras jasmineiras voam. Blusas magoam com bateres as saias das portas e vejo hortas de verdura que nos afeiçoam. Esta é a visão daqui de cima que meu olho expande, eu cumieira de aroeira desta casa grande.
Vejo o cimento avermelhado do piso da sala e nesta sala 4 portas e 4 janelas. Cor amarela combinando com retrato antigo e pouco artigo de mobília se avista nela. Uma janela abre as asas para cima de um cofre e atrás do cofre inclinado rifle e mosquetão. Um birozão de escritório e uma banca de rádio e junto ao rádio uma cadeira balança no chão. Esta é a visão daqui de cima que meu olho expande, eu cumieira de aroeira desta casa grande. A sala interna sem janela vive a penumbrada, iluminada pelas frechas vindas do telhado. O decorado do buffet é uma ceia larga e se alarga grande mesa de pau trabalhado. De lado a lado, 4 portas, uma a cada quarto. Sala de parto dos bruguelos por ali nascidos. Vejo floridos de lençóis, de redes e armários, e os sanitários de pinicos neles escondidos. Esta é a visão daqui de cima que meu olho expande, eu cumieira de aroeira desta casa grande. Segue o comprido estendido da sala do meio, no arrodeio rumo ao fundo, grande pitisqueiro, o quarteleiro de comidas, louças e talheres, onde mulheres abrem e fecham pelo dia inteiro. Alviçareiro é o vão que surge mais adiante, a confortante copa grande junto da cozinha, sala rainha, mesa farta, tamanho banquete, com tamboretes, bancos largos, banca de quartinha. Esta é a visão daqui de cima que meu olho expande, eu cumieira de aroeira desta casa grande. Vem a cozinha, festa em festa pelo dia inteiro, um verdadeiro alegreiro de se cozinhar, o esquentado e um fogão de lenha braseado e outro fogão de ferro inglês de branco cintilar. Tem o abrir e o fechado, o móvel azul pintado, amocegado de canecos, concha e peneira, a paneleira aramada pende da parede e mata a sede o pote frio da porta traseira. Esta é a visão daqui de cima que meu olho expande, eu cumieira de aroeira desta casa grande. Em campo aberto de quintal, ciscados de terreiro, o galinheiro estaqueado de varas ao fundo, meio oriundo da cozinha, segue uma puxada e a batucada de pilão de segundo a segundo. Vejo cisternas e tonéis de interno cimentado, que são represas pros banhados canecos de Flandre. O sanitário é um chalezinho lá no fim da casa, visto daqui da cumieira desta casa grande. Eita, compadre velho. Tá aí, uma união do arquiteto com o poeta Gessie Quirino. Alegria e vamos embora! 11h41, uma pausa rapidinha, volto com as dicas do que você pode fazer no fim de semana com Felipe Lima, no Qual a Boa. CBN, a rádio que toca notícia. Atenção! Atenção! É a reta final na Newland Toyota. Últimos dias para conquistar o presente dos seus sonhos. E para fechar o ano acelerando, garanta o bônus de até R$30 mil no seu seminovo e ainda aproveite o lote de fábrica com preço de nota fiscal. Passe agora na Newland e faça o melhor negócio do ano. Newland Toyota. O seu novo Toyota está te esperando. Consulte as condições em newland.com.br. Newland Toyota. Desacelere, seu bem maior é a vida. Açúcar alegre, doce, companheiro na mesa, no café, no seu dia inteiro, em cada cozinha, em cada lar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Começa no café e vai até o jantar. Açúcar alegre não pode faltar, um toque de doçura para animar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Com você e sua família todos os dias. Açúcar alegre, 100% livre de enxofre. Sua vida naturalmente Sábado, doce. 27 de dezembro, celebra João Pessoa 2025 com Frei Gilson. Unidos na oração e renovados na esperança. Sábado, dia 27, a partir das 14h30, no Busto de Tamandaré. Traga 1 quilo de alimento. Realização, Arquidiocese da Paraíba e Movimento Mariano Mãos de Maria.
Apoio Prefeitura Municipal de João Pessoa. Cidade em crescimento. A melhor oportunidade para encerrar 2025 chegou. O futuro é agora na BMW PG Prime. O BMW iX1 2025 100% elétrico com a oferta imperdível. Você vai se surpreender. De 455.950 por 383.950. Mais de R$70 mil de desconto. E tem mais. BMW 320i 2026 com taxa zero em 24 vezes e um super bônus no seu seminovo. Venha visitar a BMW PG Prime. Garanta o seu BMW 0 km com as melhores condições antes que o ano acabe. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN João Pessoa. 11h44. Qual a boa? Vinheta na área, você já sabe, vai vir coisa boa por aí com o Felipe Lima. Filipinho, bom dia pra você. O que é que tá bombando em João Pessoa nesse fim de semana? Bom dia, Caio. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje o sextou é natalino. Eu fiz diferente, Jingle Bell demais, eu fiz diferente, inclusive. Tá mais light, tá bem família as dicas de hoje. E eu separei só eventos gratuitos. Melhor coisa. Do jeitinho que a gente gosta. Conta aí, então. Pois é, e sextou natalino, vamos já entrar no clima, né? Com aquela magia, aquela mágica do Natal. Simbora! Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental Aí, clima natalino, bem fim de ano, né? Rocking around Christmas tree. Com certeza. Acabei de passar vergonha, né? Porque você, meu amigo, se fosse dar uma palhinha aí, a gente sabe que, né? No vocal você arrasa muito. Ó, e a primeira dica de hoje, dessa sexta-feira, pra quem vai dar uma voltinha ali pela orla, pela praia, pelo Busto de Tamandaré, minha sugestão é a feirinha. Lá tá rolando a feirinha móvel. Na feirinha de Tambaú, é isso? No Largo de Tambaú. Tem uma feirinha lá. Verdade, no fim da Rui Carneiro, ali perto do Bahamas. Não, a do Largo do Tambaú mesmo, perto do Busto. A feirinha móvel lá. Largo de Tambaú. Esse que eu tô falando é o Largo das Gameleiras. Da Gameleira, que a gente falou semana passada, então, inclusive, gente, não foi? esquece o que eu falei. É Largo de Tambaú, ou seja, lá no Busto de Tamandaré. Isso, lá no Busto mesmo, porque tem o Largo da Gameleira, que é esse que você tava falando, e o de Tambaú, que é no Busto mesmo. Tem uma tenda lá montada com várias barraquinhas. Aí tem itens de moda, artesanato, gastronomia, brinquedos, e fica das 4 horas da tarde até 10 horas da noite. Muito legal para passear, para levar a criançada, para buscar itens ali de decoração de casa também. Tem plantinhas, que eu adoro. E eles ficam lá até o dia 24 desse mês, véspera de Natal. Ótimo. E ainda nesse mesmo clima natalino, lá no Parque da Lagoa tem a casa do Bom Velhinho, né? Tem a casa do Papai Noel. Que, ó, deixa eu dar um spoiler. Tá bonita aqui só. Tá uma perfeição, assim. Eu passei por lá, tá bem bonito mesmo. Tá, né? E a iluminação, tudo muito massa por lá. Pedida muito legal pra levar a criançada. Tirar foto, super instagramável. E o espaço, que é gratuito, ele funciona aos sábados, né? E, aliás, o Papai Noel tá por lá aos sábados e os domingos, das 6 até às 9 horas da noite. Sábado e domingo, 6 às 9, tá? Prepara aí, chega um pouco mais cedo porque faz fila, viu? Pois é, e dia 25 e 26 de dezembro também vai ter por lá. E ó, ainda sobre o Natal, tem a cantata de Natal do Tribunal de Justiça da Paraíba, que é hoje, lá no Palácio de Justiça, a partir das 7 horas, vai ter essa cantata de Natal do TJPB. E também tem um concerto com a Orquestra Sinfônica da UFPB hoje, lá na sala de concertos Radegundes Feitosa, que fica na UFPB, a partir das 8 horas da noite. Tudo isso, rolê gratuito, e o pessoal do concerto de Natal da Orquestra Sinfônica da UFPB mandou um convite pra gente.
Olá, eu sou Carlos Anísio e gostaria de convidar todos para assistirem ao concerto de encerramento da temporada 2025 da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Paraíba. O concerto Natal para Todos contará com a participação do Coro de Câmara Vila Lobos e os solistas Isadora França, Cleiton de Araújo e Leonardo Domingos. Começa às 20 horas na Sala de Concertos Radegundes Feitosa da UFPB e a entrada é franca. Venham! Tá aí, é lindo demais, vale a pena conferir. Tá rolando também o Natal na usina, Caio. E hoje, por lá, às 8 horas da noite, tem o Baile Cafuçu. Já pensou já entrar nesse clima carnavalesco também no meio de dezembro? Então, gratuito, você só precisa levar 1 quilo de alimento e tem gente que vai marcar presença por lá que mandou convite pra gente também. Simbora, meu povo, aqui quem fala é Diógenes Ferraz e nessa sexta-feira eu estarei no Baile do Cafuçu no Natal na Usina a partir das 21 horas, homenageando o melhor do brega, Reginaldo Rossi, Fernando Mendes, Bartô Galeno. A entrada é apenas 1 quilo de alimento e o lugar é lá na Usina Cultural Energisa. Simbora! Tá aí, já entrar no clima do carnaval. Pois Bom é, demais. pode escolher o look mais extravagante, porque a pedida é sei o quê? Cafuçu, né? É, não é pra ir arrumado, E não é pra ir ninguém vai cafuçu. ficar parado por lá, Na com verdade, certeza. eu errei. É pra ir bem arrumado, mas no estilo cafuçu. Perfumado, É. cabelo ó, daquele jeito, como dizia a voinha, lambido. Dê o seu melhor. Pois é. E pra gente ainda continuar nesse clima, com essa energia natalina, vamos de sobe som aí com o Natal. Bora. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the present. Only need the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy. Leave a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Não me diga que Mariah Carey vai estar aqui em João Pessoa. Vamos com calma, vamos com calma. A gente tem, não tem Mariah Carey, mas amanhã, sábado, programação natalina também, viu? A gente tem um cover de Michael Jackson às 7 da noite de amanhã. Tá ótimo. E mais cedo, às 6, tem um alto de Natal da companhia Bora Andar. Tudo isso lá no busto de Tamandaré. Já domingo, às 7 da noite, também tem uma parada com a banda sinfônica, dançarinos e personagens natalinos lá no busto de Tamandaré também. É um programa perfeito, assim, para levar a família inteira. E, ó, lá na Lagoa, no Parque da Lagoa, porque são aí os dois polos principais, né, desse Natal aqui em João Pessoa, também tem cultura popular, maracatu, chachado e boi de reis nessa programação que vai de hoje até domingo ali. E o centro histórico também vai ficar ainda mais bonito a partir de amanhã. Por quê? Porque vai rolar o Iluminando o Patrimônio, Caio. O clima de Natal vai chegar com toda, porque a Catedral Basílica da Nossa Senhora das Neves vai virar uma tela gigante. Nossa, que legal. Vai ter projeções mapeadas e luzes lá que vão trazer essa magia natalina por lá. Isso vai ser quando? Isso vai começar amanhã. Amanhã. Lá na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, a partir das 6 horas e gratuito. Então, ó, começa amanhã, mas também segue dia 21, domingo, dia 22, segunda-feira, dia 23 e 25 também. Só não vai rolar na véspera de Natal, não vai ter, mas sempre das 6 horas até as 10 horas da noite vai rolar essa projeção lá na Catedral, bem linda. E lembrando que na próxima terça, dia 23 de dezembro, tem uma apresentação musical de Yuri Gonzaga. Yuri Gonzaga, com participação do cantor Túlio de Mello também ali, para compor a programação do Iluminando o Patrimônio.
E não acabou não, viu, Caio? Tem mais rolê de Natal. Tem o Alto de Natal, Luz da Longevidade. Amanhã também no Parque da Lagoa, às 5 horas da tarde. Gratuito e tem convite. Olá, pessoal. Sou Valdir Santos, produtor cultural, e convido a todos para assistirem o Alto de Natal, Luz da Longevidade, neste sábado, dia 20, às 17 horas, no Parque Solon de Lucena, Lagoa. Venham se emocionar. Massa demais. Massa demais. Tá aí, a opção. Não falta, né? Pois é, a gente falou de Natal na Usina, programação de hoje do Natal na Usina, né, com o Diógenes Ferraz aí e o Baile do Cafuçu, mas amanhã também tem mais Natal na Usina e quem vai estar por lá é Bicharte, a partir das 7 horas, com a sua potência máxima ali, né, e a força que tem Bicharte no palco, né. Ela mandou um convite pra gente também. Ei, galerinha da Paraíba, aqui quem tá falando é Bicharte e eu tô passando pra convidar você pra nesse sábado, dia 20, ir pro meu show Feitiço do meu novo álbum, que tá dentro da programação do Natal da Usina. E eu tenho a honra de receber uma convidada mais que especial, diretamente de Pernambuco, Bione. Então vai ser uma noite muito bonita. Eu tô esperando vocês pra gente celebrar esse ano que a gente tá terminando viva. E claro, pra fazer o show desse meu novo disco, Feitiço, que tem participações de Luci Alves, Vomera, Emicida, Johnny Hooker. E eu vou cantar tudo isso ao vivo pra vocês, com uma banda maravilhosa. Então não percam, tô esperando vocês a partir das 19 horas, na Tenda da Música, no Natal da Usina. Caio, e no fim de semana, sábado e domingo, também tem Ecossistema Musical. Ali na Cidade da Imagem, né, o antigo conventinho. No sábado, geralmente, começa ali às 5 horas da tarde e no domingo, às 3h30. Também é rolê gratuito. E vai ter, nesse fim de semana, Valdonato, que mandou um convite pra gente também. Oi, gente, aqui é a Valdonato, passando para convidar vocês para o evento Ecossistema Musical, que vai rolar neste sábado, dia 20 de dezembro, e eu vou fazer um show a partir das 9 horas. Tem outras atrações mais cedo, então chegue cedo, garanta seu lugar e vamos curtir a música da Paraíba. Vai ser lá no Conventinho, beleza? A gente se encontra lá. E além de Valdonato, nesse fim de semana, no Ecossistema Musical, tem Seu Pereira, que mandou um convite pra gente também. E aí, João Pessoa, aqui é Seu Pereira. Vim convidar vocês para o show deste domingo, dia 21 de dezembro, lá no Centro Histórico, na Cidade da Imagem, o antigo Conventinho. Ecossistema Musical. Várias atrações musicais a partir das 3h30 da tarde. A gente vai fechar a noite. Seu Pereira e Coletivo 401, entrada gratuita. Espero vocês. Eu não sou boa influência pra você. Ando distraído entre as nuvens. Coleciono botecos sombrios. Você nunca vai fugir comigo. Madrugada pra beira da praia. Dizes com que andas e eu digo que não és a minha laia. Seu Pereira. Ó, Caio, vale destacar também que lá na Cidade da Imagem, o Conventinho, rola o Ecossistema Musical, mas também é um espaço que respira a arte nordestina, porque tem exposição por lá. Tá rolando a exposição Nordeste Expandido, que reúne aí quase 200 obras com pintura, gravura, muita cultura popular também pra gente conferir de perto. A exposição ela vai até dia 31 de janeiro e fica aberta de quarta a sexta, das 9 da manhã até as 5 da tarde. E exclusivamente neste fim de semana, Caio, amanhã e domingo, abre de 1 hora da tarde e vai até as 8 da noite. E já que a gente tá falando de... tem um monte de rolê gratuito aí, né? A gente tá falando do fim de semana, mas bora aproveitar e falar da segunda-feira também. Bora, né? A gente já emenda logo tudo, porque, ó, tem outro rolê gratuito muito massa que vai acontecer lá no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções, né, de João Pessoa. Chico César no Grande Concerto 2025. O músico, ele vem ao palco, né, com 60 coralistas e 220 musicistas. Então tá aí, dia 22, segunda-feira, a partir das 7 horas, mais um espetáculo de um paraibano, né, renomado, de graça, Caio. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando. Felipe Lima, muito obrigado. Ótimas dicas, viu? Muita coisa tudo de graça.
Tudo de graça. Maravilha, Do jeito eu que a gente gosto assim. gosta. Felipe, bom fim de semana pra você. Muito obrigado. Até a próxima, Até a Caio. próxima. Tchau, tchau. Agora 11h58. Últimas da política. Nunes, vamos encerrar a semana com política, Felipe Nunes e João Paulo Medeiros. Oi, João, bom dia mais uma vez. A gente traz agora a informação de que a Assembleia Legislativa da Paraíba fez a sessão extraordinária que havia convocado para hoje, como o João Paulo Medeiros trouxe mais cedo. E a informação que nós acabamos de apurar é que não houve consenso em relação às pautas enviadas pelo Tribunal de Justiça da Paraíba e uma delas acabou sendo devolvida para o tribunal. É o projeto que estabelece o aumento de taxas para serviços de cartório. Nesse caso, uma tabela pré-estabelecida com os valores das novas taxas para cada serviço de cartório foram enviadas aí pelo Poder Judiciário, mas houve uma pressão, inclusive, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, que não concordou com essa discussão nesse momento. Houve um debate intenso nessa sessão extraordinária. Também do Sinduscom, da Construção Civil. Sim. E também dos próprios cartórios. E aí os parlamentares não chegaram a um consenso. Sobre um teto que poderia prejudicar os próprios cartórios. Os parlamentares não chegaram a um consenso, João, então essa pauta saiu da discussão, foi devolvida ao tribunal, mas foi aprovado um projeto do Tribunal de Justiça que prevê gratificação aos PMs deslocados para atuar no Poder Judiciário. Informação exclusiva que acaba de chegar aqui na bancada da CBN. A Justiça da Paraíba recebeu a denúncia contra Jefferson Carvalho da Silva pelo assassinato do vereador Peron Bezerra Pessoa Filho, ocorrido em setembro deste ano em Jacaraú. Na decisão, o juiz considerou que há indícios suficientes de autoria e materialidade e determinou prisão preventiva de Jefferson. Segundo o magistrado, a medida é necessária para garantir a ordem pública e instrução do processo, já que há relatos de tentativa de coação de testemunhas, além da gravidade e da premeditação do crime. Por outro lado, a Justiça determinou a soltura de Reginaldo Lindolfo da Costa e Antônio Fernandes Alves Bezerra. Os dois não foram denunciados pelo Ministério Público nesse momento e o juiz entendeu que não há elementos suficientes para mantê-los presos. Jefferson Carvalho da Silva será citado para apresentar defesa no prazo legal e o processo segue em segredo de justiça. Informação exclusiva aqui da Rádio CBN. E assim a gente encerra o CBN João Pessoa. Obrigado, Felipe. Obrigado, João. E encerra essa semana ao seu lado. Muito obrigado também. Com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Denise Vilar. Apresentação Caio Ismael. Um ótimo fim de semana para você. A gente se encontra na segunda. CBN João Pessoa.